Olá, olá, olá! Sejam muito bem-vindos a mais um videocast dos Bons Companheiros. Eu sou o Rod. Eu sou o Fernando Imperato. Eu sou o Bruno Assis. E a gente tá aqui pra falar sobre... Sobe a música, senhor Arte, não sobe não, porque tem direito autoral. Star Wars. Já vai pegar o direito autoral, né, cara? Vai. Star Wars Episódio 7. O Despertar da Força. Oh, a The Force Awakens. Exatamente, a força despertou e assim todo o Veja nosso... só. Emoção de Star Wars, nossa fanzice. Chegou o dia. Finalmente, valeu a pena, valeu. Lembrando que esse videocast tem spoilers, a gente vai falar muito. Ah, sim, é verdade. A todos vocês que estavam pedindo nos comentários, cadê Exato. o episódio 7? A gente fez um especial com Sim. 6 episódios anteriores e agora a gente tá Você pode falando... assistir todos A eles. gente se preparou pra esse episódio, né? E a gente Cara. preparou vocês também pra esse episódio. Exatamente. Né? Foram quase, sei lá, 8 horas de conteúdo sobre Star Wars pra Olha. chegarmos a esse momento, Foi esse exatamente. momento épico, histórico da vida de qualquer cinéfilo que nasceu depois de 77. É verdade, é verdade. E se tem alguém que, assim, um jeito de preparar é assistindo a todos os 6 OBCs. Espero que você tenha assistido. É verdade. E se você sabe que a gente, se você acompanha nosso trabalho, você sabe que a gente vai destrinchar o filme inteiro aqui. A Exatamente. gente vai falar, gostou, é bom, é ruim. Não, a gente vai pegar todos os detalhes, easter eggs, coisas que a gente percebeu e teorias malucas da nossa cabeça e colocar de um jeito que você vai aprender pra caramba. Exato. Isso aí. Lembrando que, não sei se isso vai lembrar mesmo, mas tudo que a gente faz em vídeo vira áudio. Então se você acha que a gente fala bastante, procure a gente nos podcasts, seja no iTunes ou no seu aplicativo de qualquer sistema operacional do seu smartphone, que a gente vai estar lá. Bota lá, os bons companheiros que Ou aparecem. não. Isso era pra ser o Chewbacca, ficou horrível. Luke Skywalker sumiu! Uau! Não tem cadê o Luke Skywalker? Luke Skywalker sumiu. Isso é muito bom, porque é a primeira frase do texto. Luke Skywalker sumiu. Pum! Tome. Já toma. Toma Todo na cara. mundo tá atrás do Luke, tanto o lado da luz, né? Quem conhecia os Jedi, agora é a Resistência. E aí também tem a Primeira Ordem, né? Tem Que é a sobre sobre as sombras do Império, né? Sim. Alguma coisa parada assim, sobre, sei lá, os restos do Império, levantou-se a Primeira Ordem. Exatamente. E é legal porque esse é um crawl, né? O Texto rolando, o subindo. texto rolando, Oi. exato, que é típico, que tem em todos os filmes do Star Wars. E ele é acho que talvez o mais claro deles, né? Bem direto. Né? Diferente, você não precisa entender politicagem. Diferente do primeiro, que é tipo assim, turmoil in the engulfed galaxy por causa da Federação do Comércio. Exato. É verdade. A gente entende que existe um conflito nas estrelas, né? No espaço. E esse conflito ele envolve tudo aquilo que a gente Ele gosta. envolve estrelas dessa vez. também. Envolve também, né? Mas envolve os Skywalkers, envolve os Jedi, e a gente tem aí um lado sombrio, um lado negro, como você quiser chamar. E veja bem, né? Que Luke tem interesses Skywalker, comuns. o último Jedi. Lembra, isso É é verdade, fundamental né? pra Isso é gente fundamental. lembrar. E é legal que ele sumiu e isso, cara, esse é o texto mais claro porque você, em 5 frases, eles falam tudo que precisa, não É. adicionam personagens novos, não fica explicando um monte de coisa. Ah, ela mandou o seu melhor piloto, tá, e aí você consegue entender. E o filme, o começo do filme é muito didático também, né? Com certeza. Pra quem não assistiu nenhum filme, gosta desse Star Wars por causa É disso. o filme feito tanto, ele consegue agradar os fãs, consegue principalmente todas aquelas pessoas que se importam com Star Wars, que é a trilogia clássica, e se É. decepcionou com a trilogia nova, né? Certo. Exatamente. Todos nós, né? A maioria É. das pessoas, né? Você pode acompanhar também até nosso canal do nosso amigo, editor, Sr. Art, falando da trilogia maldita. Que está E também, se aqui em você algum quiser lugar. saber um pouco também da opinião dele sobre o episódio 7, só pra lembrar, eu acho que ele ia ficar muito feliz da gente Clique aqui. falar. Fico muito feliz. Cadê o dedão dele? Não apareceu o dedo. Apareceu o dedão dele agora Aí, também. olha Aí, agora sim. Muito bom. Então é um filme que ele consegue agradar. só aparece o dedo. E uma das vantagens agora a gente tem na direção de J.J. Abrams, que ele é conhecido por revitalizar Star Trek, que Sim. por muito tempo foi considerado um rival de Star Wars, mas não é um rival porque são abordagens diferentes sobre temas diferentes. Ele não é rival, ele só é muito melhor nos dois. Ui! Oi! Sem flame aqui, apesar de ser verdade. Discordo! Objection!
Você sabe que o Sr. Art vai ter que fazer né? esse... Destruir a coleção de DVD, né? O Sr. Art chorando agora. Não, mas é verdade, cara. Ele virou agora um deus nerd, né? Ele entrou pra história do cinema de forma inegável, né? Sim. Ele ressuscitou das cinzas uma franquia que foi dizimada pelo próprio manchada, criador, né? Ela exato. foi manchada e fizeram merda nela. E ele conseguiu recuperar, deixando tanto os fãs antigos felizes quanto os novos Isso que que a gente tem que acabaram... falar, ele né? foi muito bem sucedido, o J.J. Abrams, em trazer o Star Trek, revitalizar, honrando o original, a série clássica, claro. ou até os filmes pros fãs, e representar para um povo novo. Até eu, na época, quando assisti o filme, não conhecia nada de Star Trek. É verdade. E uma vantagem do J.J. Abrams, eu acho que é, não sei se é humildade, mas é capacidade de reconhecer as falhas. A Certo. gente gastou horas falando mal do George Lucas, apesar de a gente ter que falar bem, pô, o cara criou Star Wars. Sim, Ele claro. tem seus méritos. Mas a gente acabou conhecendo o que a gente ouviu sobre o George Lucas, que ele é um cara que ele não costuma ver que a falha está nele, ele costuma reclamar do seu. Alguém não gostou do Culpar filme? os outros, O né? filme não é culpa dele que o filme as pessoas não gostaram. Ele fala, o filme é meu, foda-se, você gostou disso. Se você não gostou, a culpa é sua que não gostou do meu filme, né? Nas palavras de George Lucas. E o J.J. Abrams, ele trouxe, ele reconhece problemas nas obras dele e até recentes. Certo. Ele assume as falhas que o Into Darkness, que é Star Trek 2, desses novos aí, ele assume também que quando ele começou a produção do Super 8, que é o filme dele, ele não tinha tudo tão bem definido em como ele contaria essa história. Sim. Então, em alguns momentos do filme, ele se perde também, de novo, ele assume a culpa. E Sim. quando ele foi pro Star Wars, ele falou, não, eu vou deixar tudo amarradinho antes de começar, não vou resolver a parada durante a filmagem, para não Com ter o mesmo certeza, tipo de problema que ele teve no passado, né? Até porque ia ser um problema muito maior, Porque né? ele tá mexendo também, né, na maior franquia. Tá mexendo do na cinema, religião de uma Na galera. religião, exatamente. A gente pode considerar que é um tipo de paixão, tanto quanto um esporte pra uma pessoa, um time de futebol. Sim. E é legal. Muito mais exatamente como uma religião É. pra muitos fanáticos. É verdade, Olha tem uma galera, né, religiosa Star Warsística. Vamos falar que o George Lucas criou um primeiro roteiro pra esse episódio 7, né? Isso. E o JJ chegou e falou, legal, George, Cara, valeu aí. não, calma. Foi a Disney que deu essa patada. Falou, bacana, George, mas tem esse outro cara aqui, dá licença. Hello, darkness, my old friend. E aí ele pegou e refez o roteiro com outro roteirista, que eu não lembro o nome, mas tá aqui. E, O cara... roteirista do Império Contra-Ataque, o J.J. Abrams. Cara, legal. Não precisa falar o nome. Não precisa falar o nome, não, mas só Fala aí. pra... Acho que isso enaltece as qualidades do filme. Vai lá. Que é o mesmo, inclusive, roteirista do Império Contra-Ataca, né? Ó, que, veja só. que é dito por muitos como o melhor roteiro da saga Star Wars. Exatamente. Então, ou seja, tá em boas mãos. Sim. Então a gente tem essa história nova ao mesmo tempo que é velha, conhecida, ela segue uma estrutura muito parecida com o que a gente já viu na trilogia clássica, Sim. mas até a gente vai chegar lá, até vejo elementos também de melhor trabalhado, vou ser mais específico, Certo. que a gente viu na trilogia nova, que já é a velha nova trilogia, né? A velha nova Que agora a gente precisa Que é a nova um nome, né, trilogia. cara? Sei lá, trilogia clássica, trilogia prólogo e trilogia nova. Sim, bom. Sei lá. Eu chamo trilogia Anakin às vezes também, quando eu me confundo. Pode ser também. Pode ser trilogia Anakin, trilogia Luke, É. agora vai ser trilogia Trilogia... Rey. Trilogia Rey. Trilogia Rey. Muito bom. Por quê? A trilogia do raio azul, não. Não. Droga, piada para, você que fez essa Doutor piada. Rey. Dr. Ray, 90210. Ai, caralho. Eu acho que o legal dessa direção do... A gente falou do roteiro, mas a direção de J.J. Abrams é que ele conseguiu, ao mesmo tempo que ele ficou muito preocupado em trazer o feeling do Certo. Star Wars antigo, né? Certo. O feeling da trilogia clássica. Tá. Ele traz uma roupagem nova. Então, você vê um filme, não parece um filme retrô. Parece um filme dos anos 2015. Uhum. Só que ele tem a cara Star Wars, Sim. né? A Sim. primeira cena que aparece... o primeiro personagem são os Stormtroopers, né? Aquela cena de dentro. Sim. E aí tem aquele flicker câmera de luz, a câmera Tremida, que é balançando. também uma com a assinatura característica do dele. J.J. Abrams, Sim. né? Exatamente. Ou seja, tem a cara do JJ, tem uma cara nova, né? Até as cores do filme são, de certa Sim. forma, tem uma cara de 2015, mas você, cara, isso é Star Wars. Você vê exatamente. as naves, você vê o Não, design de essa que é a produção. vantagem, É Star Wars, ele não é assim, a trilogia nova é muito diferente, ela é muito limpinha. Essa não, ela é mantém o visual, o visual de velho, naves velhas, decadente, e ao mesmo tempo com tecnologia, coisa né? do J.J. Abrams que motivou ele a assumir a direção foi isso também, de como reapresentar esse universo tão querido pra muita gente. Sim. Cara, tem muita gente que não assistiu, vai ser o primeiro contato de certeza. muitas pessoas
Isso não é ruim, não é porque você assistiu antes ou conheceu antes que você é melhor do que o cara que tá se apaixonando Sim, agora. é verdade. lógico, A claro. primeira paixão ela não depende da hora que vai acontecer. Star Wars o bom de Star Wars Você tem um que grande ser- mérito de ter nascido mais cedo, só isso. Sim. Né? Tipo, Pode Então a crer. vantagem realmente é essa, aflorar, né? Apresentar isso motivou ele, né? Como que ele faria, né? Faz com que transformaria esse sentimento que todo mundo já tem, né? Quem já assistiu na época, eu gosto tanto da trilogia clássica, Sim. pra representar pra pessoas novas. Sim. E é claro que assim, quem é um fã das antigas vai ter lá um monte de material que essas pessoas vão aproveitar mais do que as pessoas Com que não certeza. conhecem a história. Né? Uhum. Porque ele é muito referencial a outras coisas e tal. Mas uma coisa que eu acho que é muito inteligente do diretor e de toda a equipe de produção é que seria muito fácil você fazer um remake, mas mantendo o tom e a forma do original. Esse que é o grande problema. Uhum. Sendo que, na verdade, você não precisa manter tudo parecido, tudo igual, Uhum. né? Você vê que a direção do filme, ela mudou completamente. É outra coisa. Exatamente. Se você trocasse aquela história por... Dando um exemplo melhor. O George Lucas, ele não tem muitos filmes assim na direção para você poder comparar. Mas se você for ver, por exemplo, diretores como Ridley Scott, ele conta uma história no espaço, depois uma história medieval, uma história do gladiador, por exemplo, e você vê lá todos os elementos que compõem, que você fala, pô, isso tem a cara do diretor. Mesmo que o tom da história seja diferente, claro. mesmo que a ambientação seja diferente, né? E no caso do Star Wars, a gente tem o contrário. A gente não tem só um diretor fazendo duas obras diferentes, como a gente falou, Star Wars e Star Trek, por exemplo. Mas a gente tem uma mesma obra sendo feita por dois diretores diferentes, em épocas totalmente diferentes, né? É legal que o J.J. Abrams ele traz essa bagagem de revitalizar uma franquia e ele traz muito do tipo de direção dele para, assim, tudo que deu certo em Star Trek, ele traz pra cá. Sim. Né? Mostrando a ambientação das naves de uma forma muito grande, Sim, todos abertos, é. mostrando... Porque no Star Trek você via, pô, a Enterprise é uma puta nave. Aham. Você vê gente correndo pra lá e pra cá. Isso. Todas as cenas que tem urgência, as pessoas estão correndo, Sim. as pessoas estão fazendo as coisas, né? E essa não era a impressão que dava na trilogia nova, né? Exatamente, exatamente. Sim. A trilogia da Vou Anakin. dar um exemplo que você falou agora do Star Trek, até a gente comenta isso no nosso videocast. A gente vai ver os cruzadores imperiais, né, resquícios Sim. do Império, que são naves gigantescas, se Sim. você lembrar nos filmes. Até você esquece que muito da ação se passa lá dentro. É verdade. E aí, como que o J.J. Abrams, na época do Star Trek, ele mostrava toda uma imponência do tamanho de uma nave espacial. A Enterprise, por si só, pela cultura pop que ela representa, né, como nave, pra mostrar a imponência, ele colocava ela no quadro quase cheio, mas ele quase não cabia no Escapando quadro, do quadro, pra né? mostrar que ela é tão grande que quase não cabe no quadro. Cortando as pontinhas. Cortando as assim, né? pontinhas, e ele faz Exato. exatamente a mesma coisa nesse filme. E é muito inteligente porque você veja o seguinte, o Star Wars, por exemplo, o episódio 4, ele começa com uma Star Destroyer imperial navegando pelo espaço, né? Ali você não tem muita referência de tamanho, você vê que é uma nave grande pela velocidade que ela está se mexendo, Isso. pelos Pela detalhes proximidade da da produção, câmera, pela proximidade da câmera. E pelo ângulo. Agora, no Star Wars 7, ele já joga de uma forma diferente, mas mandando um resquício para os episódios antigos. verdade, né? Você vê um planeta e você vê a sombra do Também. Imperial Star Destroyer chegando, e você vê que é uma sombra gigante, imensa. Fora esse outro... Não, esse outro e é uma truque. sombra que cobre o planeta, né? Exato. E aí você tem a sensação, caramba, tipo, aquilo é uma lua, um planeta? Não, o Star Destroyer fora o simbolismo. foda, né? Se fosse uma nave do bem, digamos assim, com Aham. certeza não ia estar cobrindo Sim, é. o planeta de Som, né? sombras, né? Exatamente. Então, assim, a simbologia Ah, bacana, você já bate o olho, começa. você nunca viu Star Wars, você entende que é uma nave do mal, Sim, sabe? é verdade. Não é que você entende, mas é aquele negócio que a gente Fica sempre fala, subentendido. do subconsciente, de você absorver as imagens e tal. E além desse outro artifício que ele usa também no Star Trek, né, de colocar as naves muito espremidas nos quadros para você entender a dimensão que elas têm e tal, coisa, por exemplo, não acontece com as TIE Fighters, que são naves menores, você quase sempre vê elas completas no quadro, sobrando espaço no plano. O 3D foi muito bem usado, cara, nesse sentido, eu achei. Assisti É 3D verdade. também. Tem muitos planos que você vê a nave no 3D e a profundidade de campo, ou seja, o foco tá na imagem toda e você percebe pelo 3D que aquela nave ela começa aqui e ela vai até o fundão lá. Então você tem muito essa impressão. Que você tá. E esse 3D também bem utilizado, assim, a cena de barranco que você vê
Tem a primeira cena que a Rey tá descendo de Faz um esquibunda, esquibunda, Que né? mundo, exatamente. Uhum. e você vê, caramba, ela é grande pra caramba, né? E a mesma coisa quando ela tá fazendo rapel lá na nave e tal. Mostra assim, você fala, pô, isso é um lugar gigante que é dentro de uma nave também, né? E mais um Verdade, truque de é, perspectiva, exatamente. até que o Sr. Art falou quando a gente estava discutindo, que é isso nunca tinha acontecido em nenhum Star Wars, você colocar um humano, né, ao lado, por exemplo, de um exaustor lá, de um propulsor de uma Imperial Star Destroyer, por exemplo. Então ela Não tá lá tinha, na não areia. tinha como, exatamente. Exato, você tem lá o buraco ali que sai a propulsão da nave e você vê a Rey minúscula do lado. Então, cara, olha só, em pouquíssimos minutos de filme, você já tem a sensação e a proporção de que você está assistindo uma história épica. Isso, E o tamanho desse universo fica bem claro Então, com assim, essas poucas imagens. enquanto que no Star Wars, na trilogia clássica, também, claro, por limitações Técnicas, da exato, época, né? Você entendia que aquilo era um épico conforme a história ia se desenvolvendo. Né? No Star Wars 7, agora, a gente tem tão mais recurso para ver isso, para entender isso, que em poucos minutos de projeção você já entende O design de produção agora permite O design de produção, que é uma exato. reclamação que a gente tinha na trilogia do prólogo, Sim. é que do tinha muito Anakin. computação gráfica para Exato. gerar cenários, fundo verde, igual isso que você tá vendo aqui, que pode Sim. ter qualquer coisa atrás da gente, que eu não sei que imagem nosso querido editor vai colocar. Agora a gente tá vendo coisas reais, até é difícil você perceber o que não é real É e verdade. o que ali é material de produção, né? A diferença do uso do CG como meio que pra você É uma correção, melhorar um pouquinho, é. pra corrigir um pouquinho. Tipo, não dá pra construir uma nave gigante, então vamos fazer isso de CG. Né? Certo. Agora, não precisa ficar passando 1000 naves atrás, não precisa fazer uma cidade toda de CG, tipo, um lugar onde a nave pousa de CG, O todo problema mundo... não é usado, porque às vezes o CG, ele é bem usado. Até quando você cria, por exemplo, o 300, que é um filme totalmente todo CG, mas você compra pela a estilização da imagem. Sim. Agora, quando você tem o paralelo real, comparação real, às vezes não tem jeito. Nosso olho, por mais, sei lá, ele consegue perceber uma diferença. Principalmente Fora quando que você compara com a trilogia clássica que você fez. Exatamente, É muito dá pra diferente, perceber né? muito claro o uso dessa ferramenta. E Não, fora isso é que o verdade. real, ele data muito melhor, né? Também, é verdade. Você pega, por exemplo, a gente não cansa de falar do Jurassic Park, que foi um dos vídeos que a gente gravou, que até hoje ele é um filme que datou muito bem Sim. por causa disso, né? E se você for ver, cara, comparativamente... Porque ele usa efeitos práticos, né? Exato, Ele usa- efeitos práticos. Se você for ver em comparação, o Star Wars trilogia clássica, ele envelheceu muito melhor do que a trilogia nova. É Que é verdade. tão né? mais recente, né? Porque a trilogia nova, apesar de ser mais recente, ele usa tantos gráficos por computador que eles defasam muito mais rápido, né? Ele é um filme, é engraçado, ele é um filme que ficou mais antigo em menos tempo. É verdade. Né? O Star Wars, ele tem cara de ser um filme antigo, mas a trilogia Anakin, ela nem é tão antiga e tem cara de ser um filme bem antigo. Sim, Então é verdade. muito louco isso. Né? Uma coisa que eu percebi também que ele usa aqui é as tomadas de câmera, sempre que ele faz, eu lembro assim, no Star Trek, sempre que tinha uma situação de pânico, que precisava de comando, ele filmava alguém aqui, aí fazia a câmera assim, fazia tipo um... Aham. Movimento, traveling rápido. Como é que chama? Chicote. Chicote? Ó. É um exatamente. quackshot. Temos aqui Outro. nosso editor formado em cinema que Isso é explicou só- pra gente. E ele usa isso do mesmo jeito, por exemplo, no comando da Aliança Rebelde, Sim. né? Ele usa isso o tempo todo e, pô, é legal, porque você consegue entender a geografia da Dimensão, sala, verdade, entendeu? De sim. forma... E mostra, assim, que é uma coisa que tá acontecendo rápido e de forma, assim, sem cortes, né? Isso é interessante Sim. também. Tipo, uma situação E acontecendo. não só isso, mas também a decupagem, o jeito que é feito e tal. Entre planos, entre cenas, você vê que os cortes eles são bem mais rápidos, bem mais dinâmicos. Sim. Você tem um muito ritmo, mais né? um ritmo, para imprimir um ritmo mais rápido, né? Você vê que os planos na trilogia clássica, até por causa da escola de cinema vigente na época, os planos eram bem mais longos. Não bem mais longos, mas eram Mas planos mais tomava o longos. seu tempo, né? Exato. Agora, no Star Wars 7, não. Os planos, eles são curtos e muitas vezes curtíssimos, né? Você pega ali só pequenos relances do que está acontecendo, algumas coisas você grava e fica com aquilo na cabeça, outras coisas são easter eggs, e eu acho que isso foi utilizado de uma forma muito inteligente, assim. Uma coisa, por exemplo, uma das coisas que eu gostei muito, né, nessa construção do universo que a gente estava falando, é que eu senti que os Stormtroopers, né,
na trilogia clássica, a gente entendia eles como soldados lá do mal, e beleza, estão lá pra ser o inimigo e vão morrer. É tipo o capanga. Eles viraram capanga genérico. eles viraram capanga até genérico piada, descartáveis. pela Né? falta de identidade. É todo mundo tão igual Sim. e eles morrem sempre porque eles estão ali só pra morrer. Pra gerar... Exato. Take over. Need a hint. Um leve conflito, uma ação, mais pra participar Sim, da ação, que sim. necessariamente E dão uns gerar tiros tudo errado. um tudo drama, torto. que eles viraram piada, tanto existe piada do Star Trek, né? Eu não canso de fazer essa piada, que eu acho ela ainda muito engraçada. Sim. Você tem as camisas vermelhas que sempre morriam na trilogia, na série clássica de Sim. Jornada nas Estrelas. Sim. E você tem os Stormtroopers que tem uma mira terrível, eles não acertam ninguém. Eles nunca acertam. Então Imagina se você uma colocar treta. uma treta entre os dois, sabe o que ia acontecer? O Stormtrooper ia continuar errando e o Camisa Vermelha ia continuar morrendo. Sim, exatamente, cara. Então, assim, essa construção dos Stormtroopers no episódio 7 foi muito mais bem feita. Bem elaborada, né? É, por quê? Você não entende. Até melhorou, Além, né? Assim, esquecendo, o tipo de personagem. Né? esquecendo o Finn, tá? Porque, claro, ele é um Stormtrooper e ele é muito importante pra história. Mas, deixando um pouco de lado essa Chegaremos lá. parte, chegaremos lá. A construção dos Stormtroopers, você vê que por causa desses pequenos planos de às vezes 1 segundo, 2 segundos, coloca uma profundidade nos Stormtroopers que não existia. Por causa do Em 3D. ceninhas de... Não, a profundidade. As ceninhas de 1 segundo, 2 segundos. É verdade. Como? Pra mim, os Stormtroopers agora, nesse episódio, eles têm muito mais uma identidade de exército Sim. e não de capangas, né? Uhum. Por quê? Você vê que cada Stormtrooper, ele tem a sua posição no Tem batalhão. um rango, Você vê que eles têm É. armas diferentes, não são todos com o mesmo tipo de arma, É. que não faz sentido num exército. Tem alguns com meio que uma Uma parte ombreira. diferente, uma ombreira Isso, diferente, que exato. deve ser um oficial, um sargento, sei lá. E aí, pense assim, eu não tô falando que parou em algum momento o filme parou e te falou, olha, este aqui é um sniper de diferente, Stormtrooper. é. Não, simplesmente num desses Se você cortes de prestar 1, 2 atenção e segundos, reparar... você repara, né, esse tipo de movimentação. Uhum. Outra cena também que é a Capitã Phasma, né? Isso. É isso? Que é aquela A prateada, Stormtrooper... Como é que é? cromada. É cromada. A Exatamente. Stormtrooper cromada, ela fala com o Finn, né? Ele tá sem capacete, ela fala: Quem que permitiu que você tirasse o capacete? Ele, não, desculpa, já vou colocar aqui. Uma pequena frase, isso já cria todo um arcabouço gigante Exato, de informações, de contexto, informação pra exato. você. Muita coisa sobre o Finn, mas eu nem quero focar nisso agora, mas no fato de que Sobre você... Stormtrooper, você tem hierarquia Sobre agora. Stormtrooper! Porra, você tem hierarquia, você sabe que os Classe. caras eles têm regras tão rígidas que o cara não pode tirar tirar. o capacete dentro da própria base. Então, E assim, cara, até uma questão de que eles não podem ter uma identidade, né? Assim, Exatamente. todos É, eles são- não têm nome, eles têm são um números. código. exato. E aí, você não pode tirar a cabeça lá, o capacete, porque você tem que ser igual a todo mundo, Você tem né? que ser igual. Não exato, existe diferenciação. Tanto é que, assim, como até parte simbólica, o Finn é a única pessoa, é o único Stormtrooper que tira a máscara, né? Sim. Até a Capitã Phasma, quando é capturada Rendida. depois, ela continua Sim, com a gente não vê quem tá por a baixo. gente não vê. E assim, tudo bem, porque é legal, porque assim, o único Stormtrooper que vocês vão ver é esse aqui, porque Exato. ele não é mais Stormtrooper. Isso, muito louco, cara. E assim, só pra essa pequena viajada, né? A partir só do que você falou, dos cortes rápidos de construção do mundo, como é bem feito, né? Como é inteligente, né? Sim. Mas diversos exemplos, assim. Cara, você tem na direção, só pra falar do começo, a Aham. escolha de pôr... Eles estão mais sombrios, eles estão mais precisos, eles estão mais intimidadores. É Com verdade. certeza. Eles cara. intimidam e tem essa cara de exército de não só servir como capanga, como um alívio de ação. Eles servem eles têm um propósito agora Sim. maior. Então, Eles são o exército do Império, só, afinal, eles são, exato, né? agora Sim. finalmente. Então Do- só, da só pra primeira falar ordem da direção agora. que a gente tá falando, quando abre o filme, quando você vê primeiro a luz piscando, Uhum. é um clima de guerra, até se você lembrar aqueles carros que chegavam na Normandia, por exemplo, no Total, soldado, total. no exército Desembarque desembarque no dia na dele lá. Normandia, assim. E aí, a mesma coisa, esse tipo de desembarque na aldeia lá pelos Stormtroopers, Igual. eles já saem. E não precisa ter só essa cena pra mostrar a intimidação deles. Você vê só o fato deles dizimarem sobre a ordem do Kylo Ren. Você vê pra que eles servem. Você nunca viu o Stormtrooper receber uma ordem de assassinato desse jeito. Sim. Por mais que você vê exato. eles recebendo ordem ou agindo como padrão, marchando tudo certinho antigamente, Uhum. né? Acho que o Stormtrooper você nunca viu isso. Não compare com o Clone Trooper, não é o mesmo que o Stormtrooper que a gente vê na trilogia clássica, sim, né? sim, Os sim. clones Era diferente. eles já eram até quase, né, eram programáveis, eles tinham, nesse caso a gente ainda tem pouca informação, mas Sim. nesse pouco a gente já pode elaborar muito contexto disso que você já Exato. falou.
E, assim, E não até a só... forma como eles são recrutados, né? Que eles pegam praticamente Tiram, né, de crianças, criança, soldados. Eles tiram de Roubo de família, família. mais ou menos como acontece em alguns países da África, né? Também, Tem um filme, né, o Beast of No Nation, que fala Sim. um pouco disso também. Eles foram lá, mataram os pais e criaram a criança, e aí você tem esse conflito, né? A criança, ao mesmo tempo que você trabalha para os assassinos dos seus pais, é a única família que você tem. Sim, Então, é o muito tipo de louco. identidade você coloca ali num cara que era simplesmente um soldadinho descartável, agora toda uma carga filosófica, né, psicológica nele ali, sim. foda. Tem só mais um exemplo pra fechar. Por exemplo, quando tem a perseguição entre a Millennium Falcon, né, e as TIE Fighters, você vê que eles estão lá em Jakku e a Millennium Falcon ela derruba um TIE Fighter, e enquanto a TIE Fighter tá caindo, você vê num outro plano que os moradores lá do planeta, eles veem a TIE Fighter caindo e já estão correndo atrás pra buscar as peças, né? Então assim, cara, isso dá um contexto no universo tão grande que assim, porra, as pessoas reclamam que os nossos episódios são longos, né, cara? Mas por que a gente nunca... E muitas pessoas elogiam também. A gente Vamos não ser justos cansa, aqui. a gente não cansa de falar isso. O cinema ele é uma mídia muito econômica. Então, cara, se em uma cena de 2 segundos a gente tá aqui falando, puta que pariu, 15 minutos... Então você entende? 28 minutos. Então, você imagina, cara, o tanto que a gente não pode, né, falar sobre isso. Inferir, exatamente. E, cara... Não, porque a gente tá Eles vendo muita correm aula. atrás de TIE Fighter caindo como se fosse criança correndo atrás de Sim, pipa, É né? verdade, cara. É verdade. Ele vê, nossa, tá caindo lá, vai a galera atrás, Porque a gente pra pegar, tem esse e você vê pipa o nível de miséria, né? Cara. Exato, a gente tem esse contato do nível de miséria de Jakku pela personagem da Rey. Então a gente chegou, então você tá vendo como os contextos do pouco que a gente conhece, por mais que a gente não passa muito tempo em Jakku, por mais que a gente não passa muito tempo com os Stormtroopers, nessa economia, a gente já tem esse contexto dos personagens principais, desse exército, né? Você já vai sair o Finn, que é o cara, o despertar da sensibilidade de um ser humano saindo no meio, se diferenciando quando ele pensa por si só. Que ele questiona. Que é feito de uma forma muito bonita. Muito também. bonito, ele é a primeira vez, é a primeira missão dele, e ele recebe a ordem de assassinar, ele não quer, ele pensa, né? E aí a gente percebe até a sensibilidade dele quando um soldado morre, né? Cai ao lado dele, a gente vê sangue, né? Até a gente tava comentando, você comentou, foda, cara. como você diferencia. Como é que você dele tirar o diferencia? capacete? Como é que você diferencia um Stormtrooper do resto, né? Você tem que dar uma característica especial, mas como é que você faz isso sem tirar a cabeça, sem tirar o capacete dele? E aí ele vai lá e ele se importa com um outro amigo que companheiro, caiu. não é nem amigo, a gente não sabe. É um companheiro que tá lá Isso é caído e empatia, ferido, cara, e aí ele empatia. chega e passa o sangue na cara dele. Então isso tem muitas coisas, né? Primeiro, ele tá marcado, cabra marcado pra morrer. Né? O cara, ele tá lá marcado com sangue, ou seja, ele meio que ele se colocou, a partir do momento que ele toma a decisão de sair da linha, ele é uma sentença de morte que ele tá colocado ali, né? Sim. Ao mesmo tempo que você diferencia ele do resto, você consegue identificar ele É agora uma dica visual pro espectador. E aí Sim. você vê, aquele é o bonzinho, ele se importa e tal. Na hora de atirar, você vê que ele não atira. Ele nem pra fingir que atira pra cima, né? E o que eu acho o melhor, cara, é que não é uma marca artificial. Né? Eu vi pessoas falando assim, porra, mal forçado, teve que marcar o cara e tal. Lógico, tem a dica visual pro espectador. Mas ele só foi marcado porque ele foi o único que se preocupou em ir lá no cara que tava ferido. Se você antes pensava que os Stormtroopers era tão descartável, você não imaginava que tinham pessoas dentro, né? Quando você imaginava no Império... Tinha gente que achava que era robô, cara. Eu achava que era robô quando Eu também achava. Porque na trilogia clássica eles não dão essa importância em Não explicar aprofundam, o que né? porque não tem necessidade, tem personagens mais importantes pra trabalhar, né? Os mocinhos, ou até o vilão do Darth Vader, que seja, né? Até acompanhe nossos vídeos. E agora a gente vai Comprem ver... nossos vídeos, tá vendo? Acompanhem. Tá. Se você quiser Se você comprar... pagou por esse vídeo, você foi foi roubado, enganado. né? Tipo, Ia ser muito legal se a gente descobrisse que tem banquinhas vendendo DVD. cara, eu vou PC, comprar eu ia anime, ficar né? Eu amado, comprava cara. lá Samurai X, o OVA, sei lá. Como o Kenshin ganhou a cicatriz. cicatriz. Se você que não pagou por esse vídeo, você foi roubado. Você é um roubado. idiota. Você foi roubar, é pra não Porque dizer tem que eu de sou graça na idiota. internet. Exatamente. E assim, eu gostei muito disso e a forma como eles apresentam essa primeira cena, que já apresentam de uma forma tão boa o Kylo Ren. Cara, Também, já marca pra como se apresenta, esse é o vilão desse esse é o filme. vilão do filme. E aí você pensa assim, primeiro, que a nave dele já chega imponente, né? A puta nave chegando na vila, é quase o tamanho da vila inteira aquela nave, Sim, né? E mostra muito lá, e é meio que uma águia, sei lá. tamanho da parece asa aquele da nave. Parece pterodáctilo. a nave do Vader lá. lembra a nave. E o Vader, por que você acha que o Vader é mal durante a trilogia clássica? Porque você vê ele fazendo malzice.
Você vê, Vem fazer maldade. Maldades. É um Exu sem Maldades. luz, o Darth Vader. ele vai lá, eu não quero entrar em religião aqui. Cara, essa religião Religiões antiga... Mas enfim, Do lado negro da o que ele faz? Você vê ele matando gente, você vê Sim. ele enforcando os próprios oficiais dele com a Sim. força, né? Aqui você vê a mesma coisa, você vê um cara que mata um velhinho Sim. na sabrada de Sangue luz, frio, na sangue sagrada. frio. Quase, não, ele só não mata o Poe porque ele sabe que ele tem Porque informações, precisa que de- ele pode extrair extrair informações, e ele manda matar uma vida inteira, É. cheio de pessoas, de Sim, todos não os tipos, e de outra. inocentes, né? Sim, e o pior, cara, você vê que ele não só é um cara mau, como ele é um cara poderoso. Poderoso. E isso Foda. fica muito claro no momento Do que, tiro do Paul. que o Paul dá um tiro nele. E você vê que Blaster. o Paul ele só tira os certeiros. Claro, ele verdade. é... 5 tiros, 5 mortes, né? E quando ele vai acertar o Kylo Ren só segura E a porra não se blaster mexe no ar, por cara. muito tempo. Puta que pariu. Cara, Aquilo é animal. eu tava cara. assistindo, Kylo animal. cara, eu tava gostando. Mas- Cara, animal. Não, e não é pull, é assim, né? Ele tá, tem muitos shots do Kylo Ren assim. Kylo Ren Zulander. É o Blue Steel, né? É o Black Steel. Ele parou com o Magnum. Eu deixei esse cabelo aqui só pra fazer isso. Exato. E cara, eu já tava achando bem legal o começo, tava com medo do vilão, achei ele imponente. Quando ele parou o blaster com a mão. Você fala, esse cara pode, esse é foda. Pariu, esse cara Esse é cara foda, é foda. velho. E outra, melhor, cara. Ele tem uma hora, aí continua a cena, E ele continua- conversa cara, lá. muito foda. O Blaster tá lá, você esqueceu o Blaster. É. Quando termina a cena, todo mundo indo embora, aí ele, quer saber, vamos embora. Solta o Blaster. Solta o Burf. E aí, Só o que lembrando isso que quer o dizer? Fala. Que o Blaster, ele faz aquela assinaturazinha do JJ, né? O lens flare na lente, uma lente, né? exato. É muito bom, ele É. tentando ir pra frente, sendo segurado pela força, Muito assim. bom. Mas o que mostra isso também? Que ele tem um controle da situação absoluto. Ele não Sim. esqueceu, o negócio ali atrás não é que ele esqueceu, deixou pra depois, Tá não. controlado. Tá controlado. E aí todo quando ele sentido. sair, ele vai tirar. E outra parte do controle também é que ele é um cara muito sensível à força, né? Ele é Aham. poderoso de forma como nenhum outro vilão até hoje Sim, era. Nem sim. o Darth Vader no começo. Né? É. O Darth Vader não parava Blaster. E ele mostra, ele tá olhando assim, ele percebe que tem um Stormtrooper diferente ali. Aham. O cara meio, o que tá acontecendo e tal. Aham. Olha pra cara dele, é uma cena de tensão também, você fala, caralho, o que vai Vai acontecer? acontecer. É. Não acontece nada, ele vai embora, mas depois isso é usado contra ele. Quando alguém fala assim, alguém traiu ele, FN2187, ele lembra, Ele né? lembra, é. Guardado. Aliás, uma boa tatuagem, hein, Sr. Art? FN2187. Olha aí. É, muito bom. 287. E aí, que é a cela, né? A cela da Princesa Leia no episódio 4. Olha né? que Vai estar na referência. cela Caraca. 2127. Da hora. Too short for a stormtrooper? A gente tava falando de Jakku. Sim! E de Jakku vem a protagonista da nossa história. A Rey, né? Você tava comentando dos caras que pilhavam os destroços das naves ali. Sim. A própria Rey, ela pilha, ela vive Ela disso. é uma isso saqueadora de sustento. nave, sim. A gente não Ela não é uma saqueadora, ela é uma sucateadora. Sucateadora, Sim, melhor. porque ela é. troca, né? O que ela encontra, isso que é bacana, a gente já vê que Jakku teve alguma treta nervosa. Nervosíssima. Porque, né, até você já comentou do quanto foi usado, né? A gente É. vê propulsores comparado com os humanos, né? Sim. Você vê a escala. Cara, caiu uma nave, um planeta, Mora acho que a no gente nunca tinha visto isso. caído lá. Um cruzador imperial. Então imagina a quantidade de infinita, é uma cidade cada nave. O que Sim. eles podem É achar verdade, lá? né? Quantas E aí- pessoas tem numa nave daquela? Não é? E aí ela viver daquilo mostra muito do personagem dela, ela é uma reclusa, né? Sim. E ela é misteriosa, isso que é bacana, né? A gente não sabe muito, mas ela também é um personagem muito parecido com o Luke, né? Ela tá esperando alguma coisa. Enquanto o Luke almejava uma vida diferente, né? Tava, como diria o Yoda, né? Tava com a mente sempre longe, nunca onde ele estava. A Rey tava com a mente esperando a família dela voltar, que a gente não sabe quem é. Sim. A gente Quem vai é a entrar família nesses dela? detalhes daqui a E pouco. quando ela foi embora? Exato. Então- Então- será que alguém falou assim, vou ali comprar um cigarro? Sim. E nunca mais Nunca mais voltou? Olha só. Porra. Mas você tá pensando, tem uma Death cena Sticks. que ela tá trabalhando e mostra uma velhinha. Sim. Se a história não tivesse chegado até ela, se ela não tivesse encontrado o BB-8, e ela ia ficar esperando pra sempre, ela ia ser aquela velhinha E, esperando cara, que ninguém ia chegar. Cara, foda. E isso é uma das camadas que se você tá prestando atenção só no texto, você não vai pegar. Né? É um momento que ela olha pra velhinha e o plano ele dá uma parada, ele dá um foco naquela velhinha, fica uns instantes e depois volta à ação comum. Você até acha que a velhinha vai falar alguma coisa e ela não fala nada, né? Então é assim, é aquele negócio, se eu continuar esperando, essa sou eu no futuro. Né? Pra você que acha que Star Wars é filme de criança,
presta atenção nos detalhes, cara. E a Rey, nesse mistério, quando né, a gente colocar lá uma personagem, a gente se identifica. Eu acho bacana disso. Star Wars, esse novo, além de ter todos esses elementos de uma direção bem competente, de um roteiro mais bem elaborado, a gente vai ver esses elementos não só... A gente tem que falar de diversidade, não só de gênero, mas de etnia. Sim. A gente vai colocar a Rey como ela realmente é a protagonista, que a gente vai ver o despertar da força, né? É. A força, ela despertou, ela não despertou ao acaso, ela despertou em alguém. Sim. Né? A gente vai ver, acompanhar a jornada da própria Rey se descobrindo, né? Esses poderes Jedi, aí fica a dúvida. Ela tem muitas habilidades Jedi muito bem desenvolvidas, Sim. que até então, até o Luke, por exemplo, que quando se descobriu um Jedi, né? A gente não via isso, ele precisava de um treinamento pra Sim. chegar lá. O próprio Anakin, tudo bem, ele era meio já sabia, mas esquece o Anakin. Hello, darkness, my old friend. Aí você chega na Rey e você fala, cara, essa mina, como pode? O que eu penso? Acho que ela já teve um treinamento, eu acho que ela não lembra das coisas, alguém suprimiu essas memórias Tá. pra ela poder ter uma... Qual a evidência que eu tenho nisso? Toda a história é levada, depois que ela encontra o Han Solo, junta com o Finn, foge tudo, ela encontra o sabre do Luke, Sim. que na verdade é o primeiro sabre do Anakin, né, que o Obi-Wan deu pro Luke. Sim. E nele, quando ela toca, né, é tipo, parafraseando o nosso editor, é tipo um anel, Ah, né? sim. Tem todo um burn. Né, o Sr. Ati mandou essa, achei muito boa. O sabre de luz virou Virou um anel, o né? anel. Trocou ser... Ou um anel. Ou Né? um anel Ele do começa a Senhor dos conversar com a galera. Mas aí eu lembro que os Jedi, ou aqueles que têm contato com a Força, eles têm, quando desenvolvem essa habilidade ou entram mais em harmonia com a Força, seja Sim. lado negro ou luz, eles têm os dons da premonição. Os dons de ver o futuro e os dons de ver o passado. Coisas que podem acontecer ou coisas que já aconteceram. Sim. Então ela toca aquilo, eu não vejo tanto como uma alucinação. Eu vejo, porque você vê ela criança, ela sendo deixada em Jakku. Um flashback e um flash e forward, flash né? forward também. Então eu acho que ali tem muito de flashback, né? Até a gente tô conversando com o Sr. Ati que, por exemplo, a parte do Luke, né? E do Kylo Ren, quando aparece na chuva, seria talvez o futuro. Aham. Eu vejo que talvez seja o que aconteceu da separação do Luke com o... Pode ser. Mas dá pra saber porque o Luke Tipo, ele tá com um capuz escuro, né? né? Então no final do filme a gente vai descobrir que ele tá com Ele, uma roupa clara. ele tá com ainda. aquela mãozinha dele, né? De É, a mão Luke, metálica, em- mas é uma R2, mão diferente encostando da no mão do R2D2. final. Que A me mão tá parece diferente. que ele tá fazendo ali, colocando o mapa Pode ser. que tá faltando lá. Então né, eu acho que é o do R2D2. seguinte, não sei, na será verdade. a força sempre ficou muito Tá clara. fazendo que a- carinho, né? Pô, é o amigo dele. A força sempre ficou muito clara que ela é muito forte na família Skywalker. Certo. Então, se a Rey ela tem tanta essa habilidade, e parece que assim, os Jedi eles voltaram a ser lenda igual o Han Solo falava no episódio 4, é tudo Sim. mumbo jumbo. Certo. Eu não acredito É. eu prefiro confiar num blaster do que confiar O Mumbo Jumbo. nesses Sim. mumbo jumbos aí de você. Não, e é legal, cara, isso que Gostei. você falou. A Rey é uma personagem que é muito bem construída. Tudo isso que você falou a gente vai descobrindo muito devagarinho, né? Sim. A gente vê uma menina no deserto que ela é boa de briga, você fala, ah, caramba, ela é boa de briga. Aham. Você vê o que você falou de, assim, pequenas coisas. Ela olhando pra velhinha e fala, puta, eu vou ficar aqui pra sempre. Esse é meu né? futuro. Esse é meu destino. Sim. Star Wars tem muita coisa de destino, né? Exato, seu É. papel, né, na história. Seu papel é fundamental na história como um Sim, todo, né? é. Nesse caso, na história do universo. Do universo, é. E é muito louco porque, tipo assim, é uma pessoa. E é a mesma coisa do Luke, né? Pessoa um cara, comum. Uma pessoa Isso que é- comum, num canto fudido da galáxia, que ninguém liga, ninguém dá nada. Ela vive uma vida meio de miséria ali, né? Ela trabalha o dia inteiro pra chegar lá e receber meia porção, um quarto de porção. É. One quarter portion. Cara, é o Simon Pegg, né? É, O- mesmo. Aquele cara, muito bom, né, cara? Que é o Scotty. Nunca Star imaginaria. Trek. Beam me up, Scotty. E ele é muito amigo do J.J. Abrams, né? E ele ficava o dia inteiro no set de produção lá, dando dica e tal, e aí acabou saindo... Ele é um dos caras que mais reclamavam da trilogia nova, né? Isso que é bacana. E até quando a trilogia nova foi pro... Eles iam anunciar antes do George Lucas vender. Você até assistiu em 3D, né? O episódio 1 no cinema. assisti. E aí eu lembro de um tweet dele que ele comentou, falou, meu, por tudo que eu já paguei pro Star Wars, assistir em 3D deveria ser de graça pra mim. Sabe? Como Compra fã, todas as né? Deveriam me versões, pagar. todas as Deveriam me versões. pagar pra assistir essa merda, né? Trilogia nova É. ainda. E, Mas e além disso, cara, mostra que ela... essa coisa de apresentar o personagem de uma forma boa. Você não precisa falar, ela é boazinha. Ela foi lá, e aí ela teve uma proposta, né? Vou fazer uma proposta que você não pode recusar. É. Ela recebia, tipo assim, um quarto de porção por dia de trabalho, ela recebeu 70 num dia, tipo, É. 60, 60. pra trocar pelo BB-8. pra trocar pelo BB-8. E aí ela viu, assim, o que é certo, tipo Que assim, era tipo eu um vou ano receber de o salário de um trabalho, sei ano, lá. é, ou eu vou fazer o que é certo, e ela faz o que é certo. Isso mostra também a retidão de Não, caráter, sim. né? Exato. Não, eu acho que assim, a Rey, ela, só nesse filme eu já acho que ela é a melhor usuária de força. Sim. Você acha que ela é uma Skywalker?
Eu acho que pode ser. Faria muito sentido Faria se ela fosse, sentido porque se se ela fosse uma fosse. filha Isso. escondida. A gente sabe que Do na Luke, história por exemplo, o Obi-Wan escondeu, por exemplo, o Luke e Leia muito bem. Exato. O Luke ficou escondido muito bem. Exato. Então o Luke tem, pelo menos, um Luke know-how. Leia é tipo Brangelina. Brangelina. Então Muito ele tem esse conhecimento, então talvez para É. preservar a força, porque ele sabe que o Kylo, né, o Ben Solo foi corrompido. Sim, Então para preservar alguém que teria uma força mais pura, né, o bem desenvolvido, sim. suprimir toda essa memória. De novo, ela tem as habilidades, a gente vê com bastão muito bem, então para É. você ver ela depois manuseando um sabre, talvez o conhecimento talvez seja o mesmo, mas o que eu digo realmente é a força, né? E quando ela mostra essas habilidades, a gente vê muitos paralelos com a trilogia clássica, o episódio 1, até como que ela é jogada na história. Episódio 4. Episódio 4, desculpa. Uhum. Como que ela é jogada na história, né? O BB-8 chega até ela e o BB-8 tem uma informação. Sim. No episódio 4, como que o Luke é jogado na O história? R2 chega E ele tem a informação que É precisa. verdade. Então, você tem muitos paralelos. A gente tem isso- muitos, a gente vai falar disso, a gente tem muitos paralelos com a trilogia clássica nesse Exato. filme. Sim. E que não não é uma desmerece. coisa ruim, é. Exatamente. Ele serve para engrandecer, respeitar de novo o que foi feito no passado. Até quem reconhecer agora o episódio 7 e voltar para a trilogia clássica não vai ser um spoiler, não vai estar vendo a mesma coisa. É verdade. E vai ser uma história. É Star Wars, tem a cara de Star Wars. E ela A gente já funciona comentou nesses vários níveis que a exatamente. gente tá falando. isso é Então legal. você vê desde Jedi Mind Tricks que ela usa lá de novo, a gente falou do Simon Pegg, é o Daniel Craig, que é o 007, vestido de Stormtrooper, que eu Sim. achei super bacana. É. Eu já tava Participação. procurando ele. aí Essa eu participação é assisti- muito boa, né? Uma cena Eu- muito eu engraçada. gostei, cara. Porque, assim, ele de novo vai contra o que você acha que vai acontecer, né? Ela, você vai abrir. Né? Então, ele é. chega, só faltou chamar. E o Little Bitch, tipo, sai daqui, É. eu vou prender mais De novo, ainda. tá vendo? Ó, a gente vê ela usar isso, onde ela ouviu? Aham. Ela sabia que Jedi, porque quando eles perguntam pro Han Solo, o Han Solo confirma. Sim. Realmente Não tudo que são aconteceu lendas, não é são verdade. lendas, era tudo verdade. Então você questiona, peraí, como que ela já sabe usar o Jedi Mind Trick? Aham. Sim, né? é. Como Pode ser que ela foi treinada quando era criança, pode ser que ela ouvia Ouviu lendas. a Sim, lenda de ou ela alguém, estudou, Jedi, ela é muito é. sozinha, ela tá querendo ou não, ela vasculha os Star Destroyers. Sim. Se não tem, ela não sabe mexer no computador, sei lá. Ah, Ou mexer não, sei lá, ver alguns arquivos de dados, não sei. É, então, não dá pra saber, né? O que você sabe é que ela tem algum contexto, né, de quem são os Jedi, a formação deles. Ela já ouviu falar do Han pode- Solo, né? Exato. Só que ela ouviu falar do Han Solo num contexto Diferente, né? de sucateadora É. e não de Exatamente. Jedi, né? Aham. Só que, e eu ainda acho que ela é uma personagem muito forte, muito poderosa, e é legal porque ela é o herói que nós gostaríamos de ser. Exatamente. A Né? gente se coloca muito fácil. Que nem a gente se colocava na pele do Luke, Sim. a gente se coloca muito fácil na pele dela. E de novo, ela é contra a expectativa. Aham. E a gente tá tão acostumado com jornada do herói e não da heroína. É verdade. Que, cara, leva tudo aqui. Se fosse o Finn, eu acho que eu ia gostar tanto quanto. Eu gostei Sim. do desenvolvimento, desde eles de Stormtrooper, de Aham. sair dessa coisa de buscar uma identidade, ganhar uma identidade. Sim. Eu compraria muito, eu ainda tenho uma leve esperança de que ele vire um Jedi. Eu Certo. gostei de ver ele lutando. É, eu acho Mas eu quanto também mais acho que ele vai virar. colocar a Rey como a principal, cara, tira qualquer... Foi um peido? Cara, tira... Hã? Não. Eu vi um... É um barulhinho. É, foi o que barulho tá da- acontecendo esse da barulho aí? madeira. Ah, tá. E aí a gente vê que, diferente do Finn, né? O Finn ele tem toda uma personalidade, característica e Apenas tal. o fim. Apenas o Finn. A Rey, ela se prova em vários momentos como sendo uma personagem de, não só como você falou, de moralmente superior, é. mas também até, digamos assim, psicologicamente superior. Porque você vê que ela tá naquela situação de merda lá em Jakku, e mesmo assim ela tá otimista, você não vê ela reclamar, você não vê ela triste com a situação que ela tá, ela só é uma pessoa que espera. Né? Isso que ela fala, é a minha especialidade. Não sei o quê. Paciente. Depois ela se prova em combate, ela A se prova como... paciência É uma é uma virtude Jedi. Jedi. Exato. E ela se prova como uma excelente guerreira, uma excelente usuária da força, né? Então ela é uma Usuária personagem da força, sempre pensa que você vai falar alguma droga. você usuária de maconha. É. E você vê que ela é uma O personagem Jakku não que planta nada, não tem nada. não tem nada, né? É força mesmo. Ela é uma personagem que ela tá sendo muito bem construída e eu acho Sim. que é bem emblemático que o despertar da força seja nela, Seja porque é nela, uma personagem que você já tá depositando muita Sim. esperança, né? Uhum. E tem a contraparte do Kylo Ren. Exatamente, a força diferente- está despertando Inclusive, de uma a maneira força diferente. psicologicamente Exato. que você falou, a cena que mostra melhor isso é quando ela tá sendo torturada pelo Kylo, né? Exato. Sim. Que mostra que, assim, ele que é um cara já forte, você vê toda a força dele antes, É. e aí você vê que ela Ele se foi prova capaz... forte, ela consegue ver a fraqueza dele. Isso. Ele não tem Mas a ela- e ela, máscara. além de resistir É. ao
Uma A tentativa máscara dele. do Kylo Ren não deixa de ser uma máscara pra esconder toda a fragilidade como usuário da força Exato. que ele é, Sim, né? Como É um símbolo além de um ornamento. Exatamente, né? além de lembrar o avô, lembrar o Vader, que é aquilo Sim. que ele almeja ser, né? Sim. Ela tá totalmente exposta pra ela, né, nessa briga psicológica, essa briga de força, né? Uhum. Que ele tem medo, que é uma característica, obviamente, do lado negro, Do lado né? negro, sim. de não ser tão poderoso quanto o Vader, né? Sim. Isso é muito fundamental pra esse despertar. O que falta pro Kylo Ren despertar, né? Então, exato. E aí é nesse momento, é nessa pergunta que a gente se faz. Isso a gente falou muito nos episódios da trilogia Anakin, A trilogia principalmente. certo, trilogia Exato. Apollo. A gente discutiu muito do negócio do equilíbrio da força, Verdade. como é que funciona a força do lado da luz, do lado negro, né? E uma coisa que esse filme deixa muito claro, que eu achei sensacional, é que ele corrobora um pouco aquela nossa teoria de que a força, ela tá presente na natureza, ela é uma força da natureza, e que a natureza ela não faz julgamento de moral, né? Então, da mesma forma que o cara que ele tem um Jedi, que ele tem o lado da luz, ele tem tentações do lado negro, e o que eu achei muito, muito animal é que o Kylo Ren, ele tem tentações do lado da luz. Cara, muito isso bom. era Então- tudo que a trilogia não precisava mostrar, não mostrou. Exato. E veja só, por exemplo, você fala assim, pô, como é que isso pode ser uma tentação? Que coisa ridícula, né? Agora você imagina, sei lá, um soldado na guerra, por exemplo. Se ele tá lá e ele precisa matar um soldado inimigo e na hora bate nele aquele sentimento de, puta, eu não posso fazer isso, tal. Isso daí pode causar um grande problema, né? Sim. Então você cai naquela dualidade, né, do que é o bom, Cara, o que é o mal, e todo se a vilão, moral, é. se a moral ela é relativa Sim, ou porque absoluta. todo vilão, que a gente comentou, ele é o herói de sua história. Olha Ó, só! todo bom vilão, né? Todo é, bom sim, vilão. Todo vilão é o herói de sua Exatamente, história. o vilão, Anota essa. o vilão bem feito é quando ele tem o objetivo dele é muito claro e você compra esse lado, né? Sim, Pra ele é o herói. Ele é o herói. É, sim. E aí o lado ele não vê como a luz sendo algo positivo. Ele vê que a Exato. luz é um impedimento para ele conquistar Conquistar. o Exato. controle e a paz da galáxia através do controle, né? Da força. Exato. Da E aí força você vê- agressiva, né? você- Não necessariamente da força como a força o bruta, Jedi, né? né? O Jedi ou Sith. E aí você vê ele, todo esse conflito, né? Essa admiração que ele tem pelo Darth Vader. Sim. Que vem a ser o avô dele, né? É o avô dele, isso que é muito Por louco mais que ele depois. é um Ben Solo, né? Leva o nome do pai, por que não um Ben Skywalker e levar o nome É. da mãe, né? É, Tudo exato. bem que a mãe é organa, né? Então, enfim, mas não sei se ela assumiu. sim. Então, fuck this shit. Sobrenomes na Mas galáxia. tá lá, Skywalker. Tá lá, família, só pra tá na dizer, tá na família. família, é o avô dele. É, legal. Não, então, mostra essa admiração, que é um... Eu acho um ponto positivo desse vilão, é que assim, ele prova que ele é foda, Certo. só que ele não prova assim, eu sou melhor que o Darth Vader. Ele próprio tem uma reverência pelo Darth Vader, isso, cara, dá uma empatia muito grande, mesmo assim, que é um vilão, mas... As pessoas que gostam muito da trilogia clássica olham pra esses personagens e falam, pô, Não eles são desrespeita. legais, porque eles respeitam toda Isso, aquela galera que eu gosto pra caramba, Eles gostam todos também. eles respeitam. Ele não desrespeita nada. Isso não é só o Kylo Ren, você vê isso na Rey também, que ela respeita a Leia e ela respeita o Han Solo como superiores, por mais que ela dê algumas coisas assim, tipo, você vê que ele é o tiozão e ela é a hacker novinha, entendeu? Eu fiz uma manja. tese aqui, não sei o que. E ele, tipo, Que a nave sempre teve problema no hyperdrive, né? Isso que é animal, cara. É, isso é legal. E mostra, assim, você vê todo mundo, até o BB-8, cara, ele reverencia o R2 como é sendo... muito animal. Como sendo, assim, algo que ele quer ser, né? Ele admira e tal. Isso, assim, funciona muito pra empatia da gente com os nossos personagens, né? Eles passam um bastão de uma forma que você fala assim, pô, se o Han Solo falou que essa menina é zica, Então, quem mano, sou eu isso pra eu vou falar que não? É verdade, Exato. é verdade. Mas ó, do Kylo Ren sem máscara, Certo. ele tem um tipo de... A humanidade dele aflora e fica muito mais evidente a fragilidade. Sim, claro. E eu vi muita gente reclamando, falando, pô, é um cara meio emo, É um moleque. é um moleque. Cara, eu vejo ali em poucas cenas que você vai mostrar essa fragilidade, principalmente o desequilíbrio Sim. emocional dele, é tudo aquilo que levou 3 filmes pra mostrar do Anakin. Exato. É. É ele sem máscara, Não. que você tem essa empatia de um cara que ele tem o controle, o poder, Aham. e ele quer usar por um propósito, e quando ele não consegue, ele fica, sabe, Descontrolado. não se nervoso. controla, É. né? E você vê E não que tem isso... diálogos como este. It's an awful lot like a dictatorship to me. Well, if it works. E aí o que eu acho que esse descontrole dele, ele
tem dois motivos muito claros, assim. O primeiro é pra mostrar que ele realmente não tá preparado. Ele ainda não é o Vader. Ele ainda não é tem um controle, aprendiz, né? Exato, ele Eles ainda é um falam, no final do adolescente, né? filme, traga o que eu tenho que terminar o treinamento. Exato. Mas outra coisa que também, isso dá também um tom de perigo pra aquele personagem, né? Tipo assim, porque o Vader, você sabe que ele é do mal, mas você sabe que ele, entre aspas, você sabe que ele não vai te matar do nada. Você sabe que ele vai, tipo, tentar tirar uma informação de você, ele vai tentar ver alguma coisa de bom pra, tipo, tentar te deixar vivo algum tempo, né? Ele não é, entre aspas, ele quer atingir o objetivo dele, por isso ele é mal. Agora, quando o cara, ele fica com raiva, o Kylo Ren, ele tem raiva, ele tá sendo mal por ser mal e ele não tá preocupado com as consequências daquilo. Então ele quebra tudo. Ele é um cara imprevisível. descontrolado. A imprevisibilidade dele gera um clima de terror em quem rodeia ele. Querendo ou não, a gente tem ainda o mesmo paralelo que a gente tinha com o Vader e o exército na época que tinha Estrela da Morte, questionando sempre, a Estrela da Morte, né, não é nada pra essa sua religião antiga, e aí o Vader falava, não é nada contra the power of the dark, sabe, aquela voz dele. E aí nesse caso a gente vai ter de novo, né, na figura do Hux, né, o general. O general lá que questiona, né, esses métodos, querendo ou não, de novo, quanto tempo se passou, o que se conhece da força, Você pra imagina, agir lado a lado com militares. Teve 30 anos ainda, mas tem... Eu achei muito legal disso, ele não ser o líder ainda, tipo, ele não é o fodão, ele é um cara e ele tem meio que essa rivalidade. Ele é o espelho da Rey. A gente tá vendo a Rey ser construída do lado da luz, e a gente vê o Kylo Ren sendo construído no lado das trevas também. E tudo em família. Negro da força. Tudo em família. Sei lá. Porque Até todo a mundo Rey é vai família. saber da Rey, Todo né? mundo Star Wars é primo. Mas cara, é muito bom, assim, o Kylo Ren mostra essa dificuldade que ele tem, ele mesmo de ser mal, né? Isso mostra até numa das cenas que eu achei incríveis e que o Roger tomou um spoiler foda antes de acontecer, antes de assistir, que é a morte do Han Solo, né, cara? É uma cena, eu assisti a primeira vez, eu achei sensacional, eu fiquei, não acredito. E quando eu vi de novo, que eu comecei a reparar em todas as dicas que ele vai dando durante a cena, a trilha sonora para, você vê tudo ficando mais escuro. Mas você, assim, isso já vem de antes, né? Que primeiro que você tem o reencontro entre o Han Solo e a Leia, e eles meio que se perdoam ali. Sim. Né? Não, então o você pessoal tem um que fala senso... assim, você descobre que a separação desse casal que ficou tão icônico, Sim. o quão bonito, a gente acompanhou eles se juntarem, cara. Exato. Né? Foda Na acompanhar o trilogia divórcio. E a gente de meio que torceu pra você o gosta. Happy Ever After. Exato, né? a gente descobre Eles que falam isso que é sempre. legal, por mais que é uma fantasia, é próximo da nossa realidade, porque a gente sabe que as fragilidades dos relacionamentos, né? Vídeo até nosso videocast Entre Abelhas, aqui, só uma dica. Tem bastante. Você vê o que motivou, né, o que separou o casal foi o fato do Kylo Ren, né, ter se tornado, o Ben ter se tornado o Kylo Ren, ou seja, eles perderam um filho, do mesmo jeito que a gente fala, né, que o Anakin virou o Darth Vader, quando matou lá, assumiu, né, a alcunha de Darth Vader ali, Anakin morreu, eles estão com medo, né, o filho... Por mais que a Leia ainda, né, pede pro Han trazer o filho de volta... Ainda há luz nele. Ainda há luz, né? Enquanto a gente ouvia isso no passado, né, que o Luke falava do Vader, né? Não, eu Ainda consigo há trazer luz ele de nele, volta, sim. porque ainda há bondade, ele fala. Ainda há bondade nele. Isso mesmo. Diferente de luz, e é muito né? disso, porque é uma relação pai e filho de novo, né? Exatamente, você trazer... Que é o foco de Star Wars, sempre foi isso, né? E é foda, porque assim, ela fala, não, mas ele é poderoso, ele tem o Snoke. Ele fala, foda-se, você é o pai dele. Ela fala, não, se nem o Luke conseguiu trazer ele pro lado da luz, né? Aí ele fala, não, o Luke é só um mestre Jedi. Você é o pai dele. Você vê como isso né? Você é o Vater dele. Ressoa, em alemão. Ressoa na nossa realidade, né? Quantos problemas, né? Quanto muita gente tem os daddy issues. Exato. E o moleque não deixa de ter. Não, e ele fala, tanto ela fala, você queria que ele fosse um pai pra você. Você estaria... Você ia se decepcionar. Ia se decepcionar. Eu achei tão bom aquilo, cara, porque ele fala que ele é filho sem falar. Sem falar, né? exatamente. E ao mesmo tempo, você vê que o Han Solo ele tem alguma culpa. O Han Solo ele é um personagem com falhas, né? Sim, desde o início do Star Wars. É assim... O canalha. É o salafrário. E aí você vendo assim, que ele se sente um pouco responsável por ter criado o líder demoníaco da galáxia, entendeu? Sim, é verdade, tipo, cara. Por mais que... Cara, se o seu filho, sei lá, vai pra vida do crime, você sente alguma culpa ali. Pô, o que Falhei, eu fiz ou não fiz né? durante a educação dele que possibilitou que ele fosse assim, né? E a gente sente que ele tem uma certa desconexão emocional com o pai dele, dificuldade até, sei lá. E aí ele viu no vô alguém que ele podia... Uma figura paterna, né? Uma figura de almejar, né? E aí voltando pra essa construção, poder, né? Um homem de verdade. Construção, né? A revelação de que o Kylo é filho do Han
isso não é tão icônico quanto foi ele para Contra-Ataque o Vader Sim. pro Luke, né? É um diálogo meio que casual Isso, ali que ele fala. porque a construção vai estar no confronto entre os dois. E aí, de novo, a gente fala tudo que leva àquela cena. Eles são tão distantes emocionalmente e essa cena ela acontece numa ponte. E uma ponte de um abismo. E qualquer metáfora maior entre um distanciamento de pai e filho, mãe e filho que seja, do que um abismo, né, tem um abismo real ali entre os dois. Então eles estão se aproximando, né? E detalhe, eles estão numa ponte muito estreita, Muito que também estreita, significa que exatamente. ali qualquer coisa Qualquer vai dar deslize, merda. alguém ali vai morrer. Exato. E aí, de novo, voltando, eu fiquei muito chateado que eu espero do episódio 8 é não tomar um spoiler tão grande quanto eu tomei do episódio 7. Né? Eu digo, enfim, não estragou tanta experiência, tenho que agradecer ao meu mestre aqui, que falou, não, cara, tem muito mais nessa cena do que... Isso realmente me ajudou, cara. Não... Saber, eu me preparei mais pro que aconteceria, sabia já que o Han ia morrer. Não, e aí... Mas esse contexto todo me permitiu perceber esses detalhes, né? Ainda tanto tem mais... Então, e ainda dessas tem, camadas. Das camadas, E ainda tem mais um contexto que é colocado, porque o Black Team lá, liderado pelo astro Herculano Quintanilha... Sim, a gente tem que Rodrigo falar... Lombardi. O Paul Dameron. O melhor piloto da galáxia, diga-se de passagem. Com evidência. Diferente de Anakin, esse aqui quando Que mata a historinha. cobra, ele mostra o Paul. Hello, darkness, my old friend. Quando eles vão atacar lá a base Starkiller, né? Eles explicam o funcionamento dela, falam que ela tá puxando energia do sol próximo para depois lançar lá o tiro, etc. E ele fala, e é uma frase que fica muito icônica, que ele fala assim, olha pessoal, enquanto o sol estiver lá, eles estão puxando energia e ainda não vão poder disparar a arma. Então, enquanto há luz, nós temos uma chance. Né? Então, essa é uma frase que resume todo o Star Wars. Toda a saga do E Star bem Wars. nessa hora, cara, um orgulho de ter uma banda brasileira aparecendo, né, o Titãs, que canta Enquanto houver sol, enquanto houver sol. Cara, eu achei que o Paul tava ruim, mas... Obrigado, Empada. Salvou minha vida mais uma Não, o vez. seu foi bom pra caralho. Né, continuando enquanto houver sol, além de ser essa frase do que define todo Star Wars, da luz, tem ali essa... a gente tá vendo, eu lembro, o Empada comenta no Retorno de Jedi da luz no rosto do Luke. Sim. Né, quando ele tá naquela dualidade entre ele sendo seduzido pelo Vader, do lado negro, ele é um cara que foi treinado pelo lado da luz, o que ele vai ser? Né? Seduzido pelo pai e tal. Ele tá indeciso. Exato. Seduzido pelo pai. Aí, nesse momento, quando a luz do sol tá sendo consumida, você vai ver no rosto do Han, né, do Han também. quer dizer, Do Han também. do Han também. Mas você vê a divisão, você vai ter um lado vermelho, que ainda não tá Um completamente lado vermelho. vermelho iluminado pelo sábio de luz. Exatamente. E o vermelho é o que? A cor da violência, é a cor do Sith. Exatamente, lado o lado negro, né? É. Depende de como você queira chamar, né? Que a gente vai descobrir isso depois. Lado Já viu sombrio, como... lado obscuro. Exato, ou o Sith, ou o Império, ou o mal, ou- sempre tem várias formas na exato. versão do lado negro. Então quando você vê, assim que a luz o sol é totalmente consumido, ou seja, acabou, a arma vai disparar, né? Enquanto houver luz, nós ainda temos chance. Ou seja, acabou a luz, Acabou a luz. é a hora que E é nesse momento você vê que a cara que o dele Kylo fica Ren inundada de totalmente, vermelho. exatamente. Né? Então, e é legal porque isso tem um plano e contraplano dele com o Han. E você vê que o Han, ele tá basicamente quase na mesma posição. O sabre de luz também está iluminando ele, mas você vê que a paleta de vermelho e de sombra é muito maior no Kylo Ren. Ele tá muito mais escuro e avermelhado. E nesse momento que a luz termina e ele fica coberto de vermelho, é quando tem é quando também tem a conclusão do texto. Exatamente, que é tão importante. Porque olha quantas camadas. Você tem o Quantas visual, coisas, você tem outra cena que antecede da Sim. frase do Paul, né, do Raj. Sim. E aí você chega nessa Raj. frase, né, dos dois discutindo que Sim. o Kylo ele fala, eu preciso fazer isso, você tem que me Não, ajudar. e ele fala, I'm being torn apart. Eu estou sendo despedaçado E ao você meio. sente a escolha do Adrian Driver, é esse o nome dele? Adam Driver. É muito bem feita porque, cara, a emoção que ele passa ali eu compro. Sim. Dele se despedaçar emocionalmente é o pai dele. Você sabe que se ele quer realmente comprar o lado negro, ele tem que matar o pai dele. É o que ele precisa Ao fazer. mesmo tempo, E ele porque sabe se que ele precisa quer fazer se isso. deixar ser seduzido pelo lado da luz, que é o pai dele, representa ali essa luz. Sim. Cara, o Han é o único cara que a gente brincou, é o único que, não Jedi, que já empunhou um sabre, ali tá tentando tirar um sabre de um Sith. De um lado negro ali, que já Sim. tá totalmente possuído quase.
E ele vai com confiança de que ele vai conseguir, né? Porque assim, se fosse qualquer outra pessoa ali, a pessoa tá desarmada, ele ia morrer. Mas Só que é a força emocional, né? Ele tem ali, o mais fundamental, ali a gente vai ouvir pela primeira vez o nome de batismo que o Han e a Leia deram. E quando ele fala isso, cara, me dá um arrepio foda. Ben! Pô, acordei, Nossa, todo A mundo. esposa do Bruno vai dar uma Acordei. carcada na gente agora. Mas é assim que ele Deu fala. medo agora. É assim que ele fala. Mas é foda, porque realmente, a hora que ele fala, caralho, você me assim, porque, cara, um pai falando com o filho, assim. É autoridade tipo, ali, né? Autoridade, voz grossa, entendeu? Sim. E foi, assim, aquilo, e você ouve o nome dele, né? Ben Solo. Que também, do espanhol, bien, que ele é bom, ele é do bem. O filho Nossa, dentro. cara! E você vê que nesse momento, né, essa construção de fatores que levam à morte do Han Solo, ele ainda tem uma dualidade aí, né? Tem, Porque ele sim, fala, ainda dá pra se quando comprar, quando ele fala que, pai, eu preciso fazer uma coisa, eu sei que eu preciso fazer isso, mas eu acho que eu não vou ter força pra isso. E o pai dele fala, tipo assim, cara, eu sou seu pai, eu vou te ajudar pra o que você precisar, né? E a interpretação, entre aspas, do lado negro pra isso é, então eu posso te matar que tá tranquilo. Tipo, você vai me perdoar por isso, tá ligado? Alguma coisa mais ou menos assim. O fato de não terem colocado o Luke nessa história, eu acho que teria contado ou mostrado, ou até o efeito da história seria totalmente diferente. Certo. Acho que ele engrandece a presença do Luke, deixando ele um pouco escasso nessa história. Exatamente, o Luke ele Certo. precisou, e esse é o meu maior medo, porque o Luke é um dos meus personagens favoritos, obviamente, por conta do crescimento que a gente acompanhou dele, né, de se Sim. tornar um Cavaleiro Jedi. Eu adoro encontrar com ele no... É um brother, né? Encontro com ele. Adoro Adoro ver ele, né? Encontrar, você descobrir ele no Retorno de Jedi, né? Com conhecimento do lado da luz e agindo como um Cavaleiro Jedi, apesar de estar com um treinamento incompleto, eu acho muito bacana. Melhor personagem. Exato. Em resumo, Luke, melhor personagem. Ele é o cara, é o deus da parada Jedi ali. É Sim. um cara super poderoso, que todo mundo... É o emblemático herói da jornada Exato. do herói. Mas nesse sentido a gente sabe que ele seria o mestre Jedi, ou seja, ele tem um conhecimento talvez pleno de todo poder Jedi e poderia resolver qualquer parada. O motivo de exílio dele a gente descobriu que é por conta da destruição, né, da ordem dele por conta do Kylo Ren. Sim. Mas o que a gente sabe é que a ideia era pra mostrar tão forte esse desenvolvimento da Rey, ou seja, o despertar da força em novos personagens. Certo. Não que o Luke diminuiria isso, ele diminuiria talvez a força da Rey. Certo. Porque ele aparecendo, né, isso até o próprio JJ comenta, que eles reescreveram, JJ né? comenta. O JJ, que não é o Jar Jar Binks, é o JJ Abrams, ele comenta, né, que quando ele pensou, né, tava escrevendo roteiro, eles tinham essa ideia de mostrar, né, o Luke junto com a Rey, e eles viram que toda vez que na história o Luke rouba a cena, né? Certo. Apesar disso não é um ato Jedi roubar, mas ele toma, a não ser que você seja o Qui-Gon, que é safadão, né? Qui-Gon safadão. Com Um pilantra. pilantra, né? Não, realmente, imagina se você não tem o espaço que a personagem precisa Pra pra se se desenvolver. desenvolver. Pode Porque você crer. fala, o Luke, não acredito. Tipo, você nem tá olhando pra Rey, coitada. É, sim. E aí, dessa forma, você deixando ele como algo inatingível, primeiro, você coloca ele no status Jedi Motherfuckers. Nossa, essa foi ótima. Jedi Motherfuckers. Jedi mata capazão. Porque você fala, nossa, imagina o que ele é capaz, né? Você não viu ainda acontecendo. E eu acho, inclusive, que essa vai ser uma das melhores cenas das próximos filmes. Cara, eu tenho medo. Eu tenho medo de não mostrarem. Não, de não mostrarem, porque o Luke ele pode ser tão especial e fundamental que Que é eu tipo sempre Yoda. colocar ele em posições que ele não pode ser aquilo que a gente espera que ele seja. Tá, Certo. pode Sabe? ser. Então, sabe, dele ser fodão, sempre vão tirar. É tipo todo o começo Colocar de. ele na distância, sempre. Sei lá. Eu confio nessa É. trilogia nova pelo jeito que eles mostraram o Kylo Ren e eu acho que eles vão eles Exatamente, conseguiriam se eles quisessem. desenvolver o personagem. Se eles vão vilão, querer ou não, Exato, é. ele vai crescer. O papel do Luke eles vão ter que se embater, esse mestre, esse aprendiz vão ter que se encontrar. O que fica de evidente de êxito deste filme é que, diferente de uma trilogia nova, trilogia Anakin, trilogia Prólogo, é que a base, a fundação para novas histórias, não desrespeitando o que já veio antes e Certo. complementando, até adicionando, Sim, né? Vendo desenvolvimento de personagens e outros personagens novos que se encaixam muito bem nesse Com universo. certeza. Então, Ele segue, o a mapa fórmula da jornada do herói. A Também. gente falou a morte do Han Solo aqui, é a famosa morte do mentor, né? Sim, Que é o Obi-Wan da história. É o né? Obi-Wan da história. E assim, ele meio que mentorou, por falta de um Jedi, Han Solo mentorou a menina, né? Com certeza. A Rey. E agora, ele, quando ele morre, todo mundo sente, cara. Isso é incrível. Só um Eu detalhe. chorei que nem uma Cara. criança, velho. Eu assisti o filme 2 vezes, eu já sabia eu já sabia a segunda vez o que ia Choraste também, acontecer. E tipo assim, agora eu não vou chorar porque eu já sei o que vai acontecer. Caralho! I've been torn apart too! Cara, Cara, é
Sabe muito foda, outra hora que eu cara. chorei, cara? Quando a Rey pega o sabre. Cara, Aquela hora que o Kylo Ren faz assim e acha que o sabre vai vir pra ele. Eu cantei aquela bola porque eu falei, não, vai pra Vai Rey. pra Rey. Cara, acho Mesmo que assim, na hora que vai, que ela pega, você vê ela pegando o sabre pela primeira vez. É a primeira Jedi se mulher. portando como Jedi, Se é. portando como Jedi, a música sobe naquela hora, tanarã, e você fala, caralho, ela é Jedi. Mas cara, eu vou te falar, toda vez que eu vejo um Jedi azul na mão, seja do Finn ou da Rey, É eu... muito bom isso, é. É muito louco, né, cara? Não quero Jedi escuro, não quero um Jedi azul, você falou, Jedi azul. É, o sabre azul. O sabre azul. Porque eu brinco, né? Eu sou light side, eu gosto muito de ver Jedi. Não, e é meio que assim, o sabre azul é meio que uma volta às origens da trilogia Totalmente. clássica, né? Assim, Ah, eles usam o sabre esquece original, a trilogia cara. nova, esquece sabre roxo, verde, rosa. Tanto que isso é uma coisa que, claro, ninguém é bobo hoje no cinema, né? Que nem... É. Todo mundo sabia que isso ia ser perguntado. Pô, é o sabre do Luke? Como? Onde que foi aparecer? Como é que aquela velhinha doida tem o sabre lá? Tipo, nada a ver. Que é mais um personagem que é Sabiam, legal, não, né? mas eles sabiam, eles tinham certeza absoluta que essa pergunta ia ser levantada. Sim. Então eles já deixaram a resposta pronta, né? A força. A mascanata lá, ela fala assim, boa pergunta, mas não agora. Cara, Deixa isso é uma hora porque tem uma né? treta rolando, então é melhor. Então assim, Isso é vantajoso mas total você... pra história. Eles não precisam Exato. contar tudo. Exato, não precisa... Como diz a o Solo, gente- escape now, hug later. Pode crer. Ó, lembra do Obi-Wan contando quando conheceu Anakin, que lutou nas Guerras Clônicas? Cara, você não imagina o que seja uma Guerra Clônica. Que Você acha, mano, que icônica. deve ser foda. Você Deve ser entende foda. o contexto dali pro personagem ter conhecido outro Sim, personagem. com certeza. E pra ter uma função, uma porrinha que vai virar uma espada luminosa. E ainda que assim, exato, e ainda que assim, como agora tem todo um contexto de um anel do sabre, eu acho que a gente... Abraço, senhor. Eu acho que a gente... Eu acho que a gente de fato vai ver a história Vai. do sabre. Mas ó, e uma diferença todo- que eu todo o vejo, resto. diferente da trilogia nova, como foi trabalhado esse lado Jedi pra voltar a ser algo espiritual, eu vejo agora também o lado da força como também uma escolha. Você Tá. não é uma coisa só de Jedi ou só de Sith, só quem tem... Outras pessoas... Você tem pessoas mais sensíveis e menos sensíveis à mais força. sensível e escolhendo não necessariamente seguir um dos dois caminhos. Parece que quem tem contato com a força, antigamente só tinha que seguir o Sith ou O Jedi. Certo, né? E aí você tem o maior exemplo de um lado bom que escolhe ser um caminho militar, é a Leia. Certo. A gente sabe, deixou Ela é claro... forte na força. Ela é forte, a força, o Luke deixa isso claro, que a força é forte na irmã dele. I have it. My father has it. My Sister has. Ó, Inclusive, arrepia uma, de novo, mano. inclusive uma frase falada, a gente já falou aqui pra você não assistiu o episódio 6, né? Essa frase é falada lá. E também é falada no trailer desse filme pela Rey. Que essa fala não está no filme, inclusive. É verdade. Né? É Mas falado pela Rey? Não, é pela... Ah, não? não, é Acho que pelo falado Anakin. pelo Luke. pelo É próprio pelo Luke. Pelo Anakin, pelo Luke de novo, né? The Force is strong in my family. My father has it. então, é isso. É a mesma fala do episódio 6. Então, nesse caso, você vê a Leia, ela escolhe ser uma general. Eu acho isso Aham. bacana. Então, ela não mostra, ela poderia, ela sente até a gente discutindo, eu tava conversando com o Sr. Art, que está aqui atrás da câmera, que na verdade ela sentiu não só a morte do Han Solo, mas ela sentiu, né, o filho indo, né, pro lado... Do lado negro. Pro lado negro, né? É, a hora que vem aquela... Então, Ai, minha planta bamba. É. Então aí a gente tem o contato com a mulherzinha do bar, a alienígena ali. Ela, Sim, ela, mais que ela nada. sabe, ela tem até mais que nada. Ela tem até uma filosofia Jedi de comparar o mal, sempre usou, né? Sim. Seja Sith. Ele fala, mas que batalha? Ela fala, a única batalha que sempre houve e que sempre haverá. A batalha é A batalha contra o lado contra o lado negro. E aí é legal Ela porque não fala- é a batalha bélica contra o lado negro, é a batalha dentro de cada um de nós Sim, também. mas Mas e é é legal você filosófico, colocando né? até os rostos Das das encarnações, as encarnações. né? Fala, primeiro foram os Sith, depois o Império e agora a Primeira Ordem. Exato. E sei lá, Eu mas vi muita quantas- coisa nessa minha vida. Eu nasci há 10 mil anos atrás. Ô, louco. E não tem nada nesse mundo. E é legal, cara, porque ela tem uma Mais parte... que nada Seixas. Ela tem uma parte Yoda, né? Exatamente. Ela tem a Ela função... não é um Jedi. É. Ela tem a função filosófica de Não entender, sei conhecedora ainda. da Não força. acredito muito não que ela não é Jedi. Conhecedora da sensitiva força da e da força. história. E da né? história. É Então, verdade. quando ela tem esse poder de saber, de guardar o sabre, né? Sim. Eu acho que isso mostra um pouco da abrangência que a força dá agora para várias pessoas tendo esse contato, sem Sim. não necessariamente dividir em dois grupos. Aham. Agora você tem, né? E Porque ela é ele- líder de um bar que vai saber que A aquela... cantinazinha. A nova cantina, que vai é saber a história dela. outro É paralelo. legal também, um paralelo com a cantina do episódio 4. Mas é legal, essa escolha que você falou, assim, nem todo mundo que tem a força forte na pessoa, é estranho falar isso,
Force, mas ela, nem todo mundo precisa seguir o caminho da polícia, sabe? Ser Jedi, ser guerreiro. Um cavaleiro. né? Então você pode simplesmente usar isso de outras formas, né? E Isso é eu acho muito interessante legal. e dá que- margem para contexto para outras histórias. Claro. E o que precisa não ser faz ela Jedi, ser menos sábia, né? Também, Uma coisa que eu acho muito legal que ela coloca no filme é quando ela ajusta lá o óculos e tal, e ela fala, quando você vive muito tempo, você vê os mesmos olhares em pessoas diferentes. Né? Isso é um negócio que mostra o quanto ela é perceptiva, né? E mostra essa e sabedoria, conhece a força, percepção a sabedoria, e observação. Exatamente. E cara, a cena em que a Rey entra, e isso vira meio que, de novo, uma homenagem a uma cena, se eu não me engano, do filme 5, em que ela desce lá as escadas dentro dessa cantina e encontra o sabre do Luke, né? Essa cena tem meio que a mesma conotação da cena da batalha da caverna do Luke, Em né? Dagobah. Em que o Luke luta contra o Darth Vader lá no delírio E dele. tem o rosto dele, né, no final. E acha o rosto dele no final, e, tipo, cheio de significados e tal, e é meio que a mesma coisa, ela vai no underground, né, ela vai abaixo do solo lá do lugar, para encontrar ela mesma, né, é uma batalha interna, Verdade. onde ela tem esses flashbacks e flash forwards, e aí, Que é o despertar, né? Ali É é o mais despertar. evidente, né? e aí é meio que, quando ela encosta, né, no sabre, que acabou virando o MacGuffin desse filme, né, que é o sabre tem que ir pra lá e pra cá e tal. Os dois das forças estão brigando, né? É do avô, né? Sim. E antigo mentor do Kylo e vai ser... E é meio que uma forma de ter... Alguém deixou aquela mensagem ali que só alguém com a força poderia receber. E aí, e o jeito que essa cena também é feita, cara, é outra coisa que a gente não falou aqui, mas é sensacional, né? Ela levanta, ela tá dentro de uma nave, ela cai... Isso mostra ela, mostra ela caindo e levantando. Quase um Isso. plano sequência e de trocando troca de cenários. cenário, e ela continua. Isso é, de novo, tem o efeito visual especial existe. É uma mas- linguagem nova. Sim, né? funciona. É o flickering do episódio 5, que você vê lá, tá tudo meio estranho, assim, meio devagar, né? E nesse é um jeito novo de mostrar e dar informações válidas ali que você vai usar pra sempre, inclusive eu acho nos próximos filmes. Cara, eu duvido que não mostre. Eu acho isso legal. Eu duvido que esse flashback, eles vão mostrar outros ou dar outros tipos de informação que vai complementar esse pouco que a gente viu. Mas acho que a vantagem desse novo filme é isso, dar pequenos elementos e você fazer o contexto. Trazer o seu contexto. Você monta o quebra-cabeça. É. A cena dela, ela, nesse flash forward, ela vê a batalha dela, a grande batalha dela desse filme, que é com o Kylo Ren, né? Tipo, É o mesmo premonição cenário. Jedi, então. né, cara? Isso de novo, é a habilidade da força. E outra coisa que, falando desses paralelos que a gente fez nos filmes antigos, uma das coisas que eu vi muita gente reclamando é a resolução da destruição da nova, não mais uma estrela da morte, mas uma destruidora de estrelas, é uma Sim, a Starkiller. Starkiller, que é uma referência, o nome é uma referência, né? Exatamente, é uma referência ao Anakin Starkiller, que era o nome original protagonista do roteiro original do primeiro Guerra nas Estrelas, né, que futuramente ia virar o episódio 4, bem depois, né, depois de depois muitas mudaram pra transformações. Skywalker. Pra Skywalker, exatamente. É uma referência, né, também às Estrelas da Morte, porque é um planeta, né? Sim. Que suga essa energia do Sol. É um planeta muito sustentável, Em vez de né? ser uma Que usa energia energia do solar. Sol, apesar de você estar destruindo um sistema solar. Seria muito mais fácil, né? Cola ali no sistema solar, apaga a estrela e sai Vai fora. embora, não Exato, precisa não explodir precisa, nada, mas cara, Star 12 Wars, né, cara? minutos, Você precisa todos ver morreram. fogo no espaço. Sim. Né? E é- Fuck Star Trek e a sua Barulho lógica no realista. espaço, É legal, Vamos- que, é legal vamos se que o divertir. nome da base também é legal, né? Starkiller. Tipo, você vai lá e mata a estrela. mas e... Não é uma Imponente. estrela da morte, é uma matadora de estrelas. E a resolução de novo, é o mesmo modo de derrotar a... Estrela da morte. O cara fala, só é maior. E eu ouvi críticas disso. boas. Então, muita gente muito reclama. bom a gente falar sobre o que a gente acha O disso. que vocês... qual a percepção? Eu acho que não existe um problema porque tem tantos elementos em paralelo acontecendo. Você tem desde da resolução, que é muito mais forte, dramaticamente falando. Se você colocasse outro tipo de arma, outro tipo de causps, você tiraria o foco do drama Han Kylo Ren, ali, Certo. que vai ter a morte, né? Tá. Você não vai ter tanta habilidade de desenvolvimento que é um novo Han Solo, que é o Raj. Sim. O Paul, que Vai matou a jogar cobra no ali, Paul. mostrou que é o melhor piloto. Mostrou o Que, né, ainda Aquela bem que não cena- morreu, Tem né? uma ceninha, né, que o Finn, ele tá lá no campo de batalha e você vê uma nave fazendo coisas louquíssimas e você fala, isso sim é um bom piloto, cara. E o Finn fala, uhul, that's a hell of a pilot. Exato. E, cara, essa cena é engraçada porque eu só vi na segunda vez que eu assisti. Porque é uma cena que é um plano de sequência, ele mostra o Finn correndo junto. Se você E olhar lá só no pro Finn... fundo, você vê a tipo, eu olhei a primeira cena só pro Finn, eu não vi
E aí depois no final eu vi um piloto passando, caralho, esse piloto era foda. E aí na segunda vez eu fiquei olhando pro piloto e falei, cara, o cara faz coisas inacreditáveis. Star assim. Fox Ele ali, desvia, ele é sinistro. tipo o Robinho na época áurea, né? Ele vai driblando a galera e matando, ele não erra um tiro, foda. Então irmão. precisava acontecer de uma maneira que a gente já estava acostumado. Que, cara, ninguém reclamou no Retorno de Jedi da Estrela da Morte ter o mesmo tipo Ter voltado. por mais que ela era não sei quantas vezes maior que a Estrela da Morte original, Aham. né? E eles brincam com isso, inclusive, Brincam. né? Na hora lá na sala de controle, eles falam, não, vocês não estão entendendo, essa é a Estrela da Morte, essa é a Star Porque, Killer. ó, só dá um exemplo. Aí o Han Solo fala, só é maior. Tipo, Dá um exemplo até da República. Cara, do mesmo jeito que o lado mal militar ou império que seja, continua repetindo os mesmos planos, só aumentando a arma e achando que o jeito de destruir a agora arma. vai. A República também, ela monta num planeta lá que ali tá todo o Senado. Vamos juntar todo mundo que faz as novas leis e vamos acabar com esse império. Beleza, por mais que é rotativo, né? E não confundir que não é em Coruscant, né? Não é Coruscant. Mas parece. O Sr. Art leu, né? O Marcas da Guerra, né? Não é Coruscant, né? Apesar de parecer, Parece, mas não é. Parece. Então, ficar focado num ponto, né, tão vulnerável assim... sabendo que eles podem ter uma arma que destrói planetas. Pô, até um ataque muito bem executado, porque tem a quantidade de Uma defesa muito... Faltou aí a inteligência do Mas, da ó, de República, novo, não tinha uma CIA. Deem as suas... Não foi um problema pra vocês. Eu acho que não, eu não acho, cara. que, não, e outra, até né, esse cara? paralelo fica tão evidente com os outros filmes que a própria trilogia clássica homenageia, né? o Então, episódio é que 6 e eu acho que, episódio assim, eu acho que se fosse só como homenagem, funcionaria só como homenagem, Certo. né? Só que eu acho que não é só isso. Porque eu acho que, assim, a forma que o First Order é colocado, ele surgiu das cinzas do Império. Sim, Eles são certo, pessoas certo. que têm referências diretas do Império. Certo. Eles têm graus de comando muito parecidos. Eles têm vínculos com o lado negro Sim, igual verdade, ao Império. verdade. Você tem o Kylo Ren que ele tá se focando direto no maior ídolo dele, que é o Vader. Então, assim, eu acho que Você tem nada mais noção, natural do que a Primeira Ordem falar assim, tinha uma galera aí, os nossos antepassados, o Vader, o vô do cara, mano, eles tinham uma arma fodida que matava planeta, cara. Puta, vamos fazer uma dessa. Só que vamos fazer uma dessa mais animal ainda, né? É como, sei lá, hoje o engenheiro da McLaren falar, Sim. porra, sou fã do Ayrton Senna, vou fazer um carro igual ao do cara, só que, mano, fudido. Sabe, a lógica é a mesma. A lógica de idolatria daquelas figuras, né, que você tem. E vale a mesma coisa pra Rey, vale a mesma... Assim, a lógica ela tá presente no filme inteiro, que não é uma lógica só de referência, é uma lógica de idolatria que faz sentido, né? de reverência que faz sentido no roteiro. Sim. Não é só pra falar pro público assim, Eu acho tá que se vendo? tivesse Eu outro- assisti Star Wars também. Se tivesse outro roteiro. desfecho, até outro objetivo usar essa... Por exemplo, eu vi uma sugestão, olha, é muito fácil hoje em dia na internet sugerir mudanças em filmes, obviamente não vão acontecer, mas em que em vez de destruir, porque não a resistência tomasse o controle. E como seria analisaria a resistência, que é um lado do bem, com tanto poder firepower, né? Como seria Sim, isso, né? cara, Dramaticamente. Só que aí, de novo, você ia tirar um pouco do conflito do pai e filho, você ia tirar um pouco do conflito de que a busca ali é pelo Luke. Sim. E de novo, a gente até E é não uma comentou, tem o resolução Snoke, simples, que é, né? que a grande, é o imperador da vez. Que Smoke, que vai saber quem que Death é. Sticks. Que, de novo, né, ele tem, né, a imponência, usar um holograma gigante, né? Enquanto que no filme, no Império Contra-Ataca, a primeira vez que aparece o Imperador... O Imperador aparece pro Darth Vader, é uma cabeça gigante É um num cabeção. holograma. Nesse caso, não é um cabeção. É o corpo inteiro dele é um lá corpo sentado lá. É tipo um Abraham trono, Lincoln né? gigante Ah, do é? mal, mano. Exato, Né? cara. Uma imponência É tipo- num trono, não sei lá que seja. É numa tipo o poltrona. Zeus no Hércules. Exatamente, cara. Que eu adoro esse desenho. Nesse elemento também a gente vai ter outro não diria problema, mas uma queixa de algumas pessoas, que é o fato do R2-D2 despertar também Tá. no final. Convenientemente, que eu acho lindo a resolução utilizada pelo J.J. Abrams. Por que usar esse momento? Porque a gente está passando pelo fim de perder um personagem muito querido, que foi o Han Solo. Sim. E se você sair tão depressivo Cara. e triste, cara, É- como vai ser a sua É o experiência? gosto que o filme vai te deixar. Dep- mesmo. então, se a gente esquece de tudo que isso aconteceu, a gente tá um baque emocional, a gente fala, puta, quem é Luke? Cadê o Luke? Foda-se o Luke, eu perdi o Han Solo. Porra, mano, morreu Mas aí Han você Solo. vê todo mundo, todos os personagens felizes em descobrir que o R2 despertou, a gente conseguiu completar um mapa, dá pra gente ver onde vai isso aqui agora. Então, Sim. é uma recompensa
inteligência emocional pra você, sabe, lidar com essa perda do Han Solo. Cara, Então, eu achei sensacional, porque um momento você tá chorando, e aí, cara, é um Eu baque não foda, vejo né? problema, não considero o R2, né, o Ex-Machina, né? R2 O JJ deu o motivo dele acordar. Porque o BB-8 sabe que ele tem um mapa. Na hora que ele vai bater nele, ele fala, eu sei que você tem outra parte, que é a hora que ele acorda. Tá vendo? Entendi, é. Não, eu acho que ele talvez tenha sido programado pelo Luke pra entregar na hora certa também, não sei. Por que não? É, porque Vai ele... saber, né, o quanto que é o... De novo, o Luke... todo ele- plano e tal, Se é. derem muito poder pro Luke, o Luke vai ter que ter falhas. Nesse Sim, vai ter esse é plano verdade. aí. E cara, assim, Pode ser um tiro no pé. realmente assim, cara, você sai, você fica arrasado, e aí quando você... É uma cena mais engraçada do que precisaria ser. Né? Inclusive, o C3PO tá lá, não faz de mim, pum, dá um tapa na cara dele, cara. Aquela hora você dá uma gargalhada, você fala, pô, você tá um pouco aliviado agora. E aí tem depois o final, que é essa parte da montanha, mas só queria falar, só pra complementar a parte da Primeira Ordem, que essa reverência que eles têm pelo antigo Império, né, é mais ou menos muito parecida com a reverência que o Terceiro Reich tinha com outros impérios passados. Outras culturas germânicas, a mesma coisa. E cara, igualzinho. é muito bom porque Por que eles usam têm uma essa águia? referência total, Por que né? eles estão pondo uma águia na estátua? É o mesmo motivo e assim- da First Order fazer uma Estrela da Morte, sabe? E aí a gente já tem essa referência desde a primeira trilogia, né? Que tem o capacete do Vader, tem um design, aí os Stormtroopers também era um tipo de tropa do Hitler. Mas essa questão, eles mostram muito na hora que o General Hux faz um discurso, cara, é basicamente o Hitler ali, né? Falando, tipo, aquela uma forma exagerada. Fica até caricato do Fica ator, até caricato. né? E a hora que tem um oficial vai dar a notícia pro Kylo Ren também, parece muito a cena aquela cena que vira um meme. Várias cenas do Star Wars que o oficial vai dar notícia pro Vader, né? E ele sabe que ele vai se fuder. Não, e a cena que vão dar notícia pro Hitler lá, que tipo, o Hitler acha Não, que vai não, ser tudo não, certo, sim. e aí ele fica puto e esporra todo mundo. Porque você sente a tensão no mensageiro. Então, não seja mensageiro de ditadores. Exatamente. Tipo, essa é a dica que eu dou. Greifstein wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer, Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Es bleiben im Raum Keitel, Jodl, Krebs und Burgdorf. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiners war ein Befehl! Wer schickt Sie? Dass Sie es wagen, sich meinen Befehl zu widersetzen! Sobre a parte final, eu acho que essa última parte, assim, quando ela reencontra o Luke, é muito legal também. Tem toda essa questão da simbologia do Luke, de ele ser um sábio, que o sábio está sempre isolado nas montanhas, praticamente um monge, ele está Lembrando que refletindo. ele foi atrás do primeiro templo Jedi, né? É. E engraçado a ilha, né? Que ela é uma... Que ela a teve um locação sonho, em si... né? Foi, mas sonho ela- não, teve... Ah, sim. O Kylo Ren fala, né, sobre eu vejo um oceano, Sim, eu vejo uma ilha. Porque tá na mente dela, né? Mas a gente vai descobrir que isso é um flash forward, ou como eu interpreto, que ela já visitou. Aquela ilha, E talvez... uma memória suprimida pra ela... Enfim, mas a locação, né? Então, isso é bastante interessante, assim. A locação que eles gravaram essa cena da ilha é na Irlanda, né? Certo. A Irlanda, não só a Irlanda, mas o Reino Unido no geral, eles têm uma coisa muito forte até hoje ainda, que é de você resguardar suas religiões antigas, né? Eles não tiveram tanto sincretismo quanto, por exemplo, a Europa, o resto da Europa teve, ou no Brasil, por exemplo. Fica sincretismo. Então, sincretismo religioso é quando uma religião ela toma elementos de outra, né, absorve como sendo dela, e isso acaba, ao longo do tempo, você acaba perdendo de onde veio essa referência original, sim. né? E as religiões antigas, muito do paganismo que a gente tem, que teve no Reino Unido, na Escandinávia e tal, você sobraram templos muito importantes dessas religiões antigas no Reino Unido. Por exemplo,
Que eu falo Irlanda. Sim, É. faz parte. Aí vão falar, Irlanda não faz parte da Irlanda, vai tomar no seu cu. Aí você tem, por exemplo, o Stonehenge, que acho que é o mais clássico deles. Que é o quê? É um antigo templo pagão construído de pedras, né? Então, eu acho que a melhor... ninguém sabe, tudo indica, né? Mas o que eu achei muito legal, usar essa referência de uma ilha que você vê que ela tem todo um tipo de templo construído de pedras na natureza, né? Pra representar o quê? O primeiro templo Jedi. O que é o Jedi? É uma religião antiga. Isso é colocado até que na tem mitologia elementos clássica. do paganismo, do daoísmo, etc. De coisas muito com a natureza, que tem muito a ver. Exato. Então, assim, desde o episódio 4 que a gente vai falando dessa sua religião velha. Que já virou lenda, né? Ninguém mais Exato. acredita, né? Aos poucos, né, que se mantém, no Exato. Obi-Wan, né? E imagina, você vai procurar o primeiro templo de uma religião esquecida, né? É um negócio que ninguém sabe onde é, então você imagina a busca, e aí esse contexto todo do cenário que eles colocaram, Então, achei muito, terminar muito bem desse feito, jeito, muito bonito. cara. Eu achei que ela chave de tava, ouro. ela tava subindo naquelas escadas, eu achei que ela ia encontrar o Pai Mei lá em cima. Vamos fazer Cara, outro treinamento. eu tava subindo esse cara e falei, sobe logo, menina, eu quero ver o Luke, como é que ele tá? Caralho. Porra, Eles trabalham bem esse finalzinho. E aí quando o Luke vira também, né, cara? Outra cena emocionante. Ele tá com a mãozinha de caveirinha dele lá. E ele tá com um semblante de paz, um semblante... De sofrido, cortou uma cana aí. Cortou uma cana fodida. Eu não imagino que ele seja um Sith, como a gente muito especulou antes de assistir esse filme. Com a roupa dele meio que mostra que ele ainda é um Jedi. E aí vamos ver, né? Segundo a teoria das roupas. Vamos esperar aí que, olha, só vejo com bons olhos. Aí conseguiu êxito. E aí você vê ela passando o bastão e fazendo reverência de novo a um personagem antigo que você fala, pô, a menina... Mais uma vez, né? Faz todo sentido dentro da lógica do filme. Justo. Eu tô me sentindo muito velho falando a menina o tempo todo. E uma última coisa só que eu queria colocar rápido, que me perguntaram, é melhor que a trilogia clássica, né? É melhor que a trilogia prólogo e tal? E eu acho que assim, o que eu consigo resumir minha opinião, né? O que eu consigo resumir um pouco a minha opinião é, não dá pra gente comparar com a trilogia inteira, porque a trilogia inteira tá pronta, tá lá. Exatamente. Né? Enquanto isso a gente ainda tem futuro, não dá pra saber. Cara, a gente tá Pode acontecer uma exatamente cagada aí. como as pessoas assistindo o episódio 4 a primeira vez. Exato. Elas não tinham noção de Luke e Leia serem irmãos, do pai do Luke, o Vader ser pai do Luke. Então, cara, a gente só resta especular. Então acho que é muito cedo a gente afirmar, né, que seja melhor. Sim, eu concordo. A gente pode elencar, acho que é mais fácil elencar em ordem que você mais gosta. Eu diria que assim, se eu fosse eu conhecendo a saga toda como eu conheço, filmes, certo. todos os filmes, é cedo pra dizer, eu acho que esse pode ser sim o meu favorito. Olha só. Da saga. Só que ele tem não é um problema, é que assim, pra ele funcionar tão bem quanto ele funciona, você tem que conhecer a É o saga que a gente inteira. diz no Retorno de Jedi, que até eu coloco Exatamente. melhor que... Eu prefiro ele mais que episódio 4. Exato. Mas se eu assistir o episódio 4, não ia gostar tanto do episódio 6. Exatamente, cara. Exatamente. Então, essa é a minha exata posição. É o dilema nerd, né, de Star Wars, de fã, não você não tem tem, jeito, cara. Tipo, se não existisse, nada ia fazer sentido, né? Toda essa coisa de, cara, a hora que eles falam, aquilo ali é um lixo, é sucata, e aí depois, explodiu isso aqui, vamos pegar a sucata mesmo. Você olha ali, Millennium Falcon, você fala, caralho, meu Deus. Enquanto uma pessoa que nunca viu, vai falar, uma nave, legal, tal. Então, exatamente isso, né? Inclusive, uma referência que a gente pode deixar de falar, o xadrez Pokémon. Xadrez Pokémon. Tá lá. Inclusive cara, foi a palavrinha. Foi a palavrinha que a gente usou no episódio. Tem muita referência nessa nave. Tem até a bola que o Luke usou, treinou lá. O Finn tira, né? É verdade. Fantástico. Aliás, Um beijo pro J.J. Abrams, cara. Isso, cara. Ele viu o nosso episódio, inclusive, ele me falou. Eu vi uma entrevista. Claro. Ele falou que xadrez Pokémon demorou tanto que o filme já... Xadrez Pokémon é animal. Foi lá e colocou. Reviveu Star Trek, reviveu Star Wars. Palmas pra DJ. Palmas pra DJ. Inclusive, ele coloca uma carinha de Star Trek naquela cena que o Han luta com as duas piratas espaciais lá, todo mundo falando uma língua diferente. Os chineses pareciam os Klingons. Tá bem cara de Star Trek. Também tá um pouco cara de Guardiões da Galáxia. É verdade, cara. Né? Mas, quando o Guardiões saiu, eu falei assim... Guardiões tem cara de Star Wars. É verdade. Tem. Não, quando o Guardiões saiu, eu falei, cara, o que eles vão fazer com o Star Wars? Porque eles transformaram o Guardiões da Galáxia em um novo Star Wars. Criar várias raças, várias coisas novas. Ainda prefiro Star Wars. Eu prefiro Star Wars. Não, cara, não tem...
Então, Falou muito que ele parece estar muito homenagem, mas uma coisa que ele não tem medo é de criar coisas novas. Desde detalhes, como a menina criando o pãozinho lá dela, aquele cupcake que ela faz. Tipo, coisas novas Aquele pra... bolovo. Aquele bolovo. bolovo do capeta. Coisas que os fãs vão fazer homenagens nas próximas vezes. Personagens novos, raças novas, frases de efeitos novas do Han Solo. Né? Você não vai ficar na mesma coisa o tempo inteiro fazendo referência, sem criar coisas novas. Sim, claro. Então, assim, a primeira ordem agora é algo estabelecido e respeitado no universo Star Wars. É isso aí. E a gente vai olhar no futuro e falar, lembra de quando o Kylo Ren e tal. Isso que eu acho animal. Cara. Muito bom. Você chegou até aqui, escreva nos comentários. Mata a cobra e mostra o Paul. Mostra pra gente que você chegou até o fim desse vídeo. Paul pra gente. Mostra o Paul e mostra que você chegou até o fim desse vídeo, que você ouviu e acompanhou tudo isso que a gente falou. Yes. Você é especial quando você faz isso, porque você mostra pra gente. Você mostra que você está do lado... Você está do lado Você da tá luz. conectado à força, independente de qual lado você seja. Yes. Você é um bom companheiro, porque isso é o nosso combustível pra gente continuar fazendo vídeos, porque a gente lê tudo. E além do mais, Nós a gente somos a Starkiller e você é o nosso sol. Olha que lindo, gostei. Só lembrando, se faltou alguma coisa, ou se quer comentar alguma coisa, não adianta só colocar o dedo na cara igual o Han Solo faz com todo mundo. Faz isso não. Você coloca o seu comentário, mas coloca a palavrinha também, a gente vai saber que você é mais especial ainda. Exatamente. Lembrando também que a gente tem um conteúdo muito especial quando dá certo, quando sai. Gente, se você quiser um conteúdo exclusivo, coisas que não saem em todos os lugares, que é o nosso canal, né? São vídeos privados, listas do Bruno de ficção científica, entrevistas do Empada no conacine.org. Making offs dos vídeos que a gente faz Dos aqui, vídeos, as sim. partes mais putaria que a gente não pode falar aqui, certo? Se você acha o episódio engraçado, você vai achar o vídeo bem engraçado também. Que é você acessa osbonscompanheiros.com/VIP. Exato. Mas só que tem um problema, cara. Eu esqueci a piadinha do dinheiro. Só que tem um problema, cara. Certo. Eu gastei todo o meu dinheiro comprando um relógio novo. Como é que eu faço, hein? É de graça. Porra, até pra você que tá esperando o despertar da força. Lembrem-se! Ao assistir bons filmes, Que seja com bons jacuzeiros. Piu, piu, piu. Agora deixa eu filmar, Sr. Arte. O que o Sr. Arte achou, Sr. Arte?